Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 281. Mudança de ponto de vista. Enquanto Austin caminhava pelas ruas movimentadas de Saffron City, o sol batia impiedosamente na calçada, fazendo o ar brilhar com o calor. Pikachu e Lucario caminharam ao lado dele, seus olhares mortais direcionados um para o outro enquanto se lembravam da dança daquele dia. Yellow, por outro lado, parecia imperturbável enquanto mastigava alegremente seu mochi, que Austin foi forçado a pagar depois que ela saiu vitoriosa na dança, ou como Lucario preferia chamar, balançando. Pikachu, ainda ressentido com sua perda, lançou a Austin um olhar suplicante, esperando por uma pequena guloseima na forma de uma casquinha de sorvete com leite evaporado como cobertura, mas seu treinador não lhe deu atenção. Ash, vamos entrar em guerra com a equipe Rocket? Yellow perguntou curiosamente com a boca ainda cheia de mochi. Por que você diz isso? Ash respondeu, seus olhos examinando a rua movimentada. Porque você está sempre acordado à noite fazendo algum tipo de plano naquele seu dicionário estranho, explicou Yellow. Bem, eu estava criando um plano onde não correríamos perigo imediato, Ash respondeu, com um toque de determinação em sua voz. Bem, isso é bom, disse Yellow com um tom aliviado. Sim, isso é bom, Ash concordou. Então guerra, disse Yellow com uma pitada de excitação em sua voz. Sim, Yellow, guerra, disse Ash com uma expressão séria. Para a guerra. Yellow exclamou, sua alegria ecoando nos altos edifícios que o cercavam. Mas antes que eles pudessem partir, Austin interveio. Tecnicamente a guerra é assim. Mas primeiro temos que seguir por esse caminho. Ele disse enquanto apontava para um antigo dojo à distância. O som de seus passos ecoou na calçada enquanto seguiam em direção ao seu destino. Saffron City já foi uma orgulhosa cidade lutadora, conhecida por sua combinação de aspereza e elegância. Os cidadãos podiam manter a cabeça erguida ao pensar na influência mundial da Silph Co., sediada em sua grande cidade, bem como no resistente ginásio localizado no extremo norte da cidade. O líder do ginásio, um mestre de karatê chamado Anthony, usou sua faixa preta com honra, pois ele e seus seguidores estabeleceram um alto padrão para qualquer treinador que buscasse ganhar o distintivo necessário para entrar no Índigo Platô e no ramo canto da Liga Pokémon. Por muito tempo, parecia que as coisas nunca mudariam. Mas então chegou Sabrina Marville. Ela caminhou até o infame ginásio do tipo Fighting e desafiou Anthony para uma batalha com o futuro do ginásio em jogo. Se Anthony fosse capaz de derrotá-la, ela abriria mão de sua posição como membro da Elite Four. No entanto, se ela ganhasse, Anthony teria que fechar sua academia permanentemente. A batalha durou apenas 3 minutos. 3 minutos foram suficientes para humilhar completamente o líder do ginásio do tipo Fighting, quando Sabrina saiu vitoriosa e reivindicou a posição de novo líder do ginásio de Saffron City. O outrora poderoso ginásio do tipo Fighting foi agora reduzido a um mero dojo, quando Sabrina se estabeleceu como a nova líder do ginásio do tipo psíquico de Saffron City. Muitos estudantes deixaram a academia por vários motivos, já que o outrora orgulhoso dojo que produziu gênios como Bruno da Elite Four, agora era ridicularizado em sua própria casa. Mas os poucos treinadores que permaneceram no dojo não se importavam com o que os outros pensavam deles. Eles cresceram neste lugar e permaneceriam leais a ele até o último suspiro. Mas a lealdade por si só não colocaria comida na mesa. Os alunos do dojo trabalhariam como seguranças e muito mais, para sobreviver e evitar que seu querido dojo fosse retomado pela liga, já que não podiam arcar com os pagamentos do aluguel do dojo. O som de punhos batendo nas almofadas e grunhidos de esforço podiam ser ouvidos ecoando nos corredores do dojo enquanto eles treinavam duro para ganhar a vida e manter viva sua amada academia. Dojo de luta, fora! 12h05. Era um dia sufocante de verão em Saffron City. O sol batia impiedosamente na calçada. As ruas estavam movimentadas com pessoas cuidando de seus negócios, o som da conversa e do trânsito enchendo o ar. Em meio à agitação erguia-se um prédio antigo e degradado que já havia sido um orgulhoso dojo de luta. A placa acima da entrada já tinha visto dias melhores, a pintura lascada e desbotada, a madeira rangendo ao vento. Ei, Pauli! Uma voz gritou do telhado do prédio. Trodi, filho do mestre do dojo, estava empoleirado no topo do prédio, examinando a área abaixo. Ele cresceu na cidade e, assim como seu pai, herdou o amor pela luta e pelas antigas tradições do dojo. Abaixo dele, um velho rechonchudo fez uma careta enquanto puxava outro pedaço de vidro quebrado. Está aproveitando, Trodi! Pauli gritou de volta, sua voz alta e rouca. Pauli era natural de Saffron e desenvolveu um sotaque pronunciado. Ele cresceu na cidade, trabalhou na fábrica da Silph Co., casou-se com Betty, sua namorada do ensino médio, colocou 2 filhas na faculdade depois de seu trabalho na linha de montagem, envelheceu com a esposa em sua aconchegante casa de 2 quartos. Mas à medida que envelhecia, ficou inquieto e começou a se ressentir das mudanças que ocorreram na cidade. Ele sempre foi um lutador que acreditava em modas e tradições antigas e odiava a maneira como Sabrina trouxera uma atitude desapegada e hiperlimpa para a cidade. É como se o lugar fosse mais frio, como um permafrost. Ele reclamou com sua sempre paciente esposa uma noite. Ela o encorajou a encontrar algo para fazer se estivesse tão chateado, a encontrar uma maneira de fazer a diferença. Então, ele tentou concorrer à Câmara Municipal. Apesar de ser querido em sua vizinhança como aquele tipo de avô rabugento com um coração de ouro, ele não era um bom orador ou ativista. Ele varreu seu distrito da cidade quase por unanimidade, mas fora de seu bairro bastante operário, ele foi enrolado e descartado em favor de alguém, mais em contato com o resto da comunidade.
A primeira vez que conheceu Trudie, ele franziu os olhos por trás dos óculos grossos antes de perguntar, incrédulo, que diabos de nome é Trodaire? Esqueça isso, só estou te chamando de Trudie. Trudie riu, mas não se opôs. Ele precisava de ajuda para consertar o antigo dojo, já que todos os seus irmãos estavam em seus empregos diários e o acontecimento casual com Pauli era uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada, já que o velho havia tentado treinar esportes juvenis. Ele havia sido boxeador na juventude, e o diretor da Saffron High era um antigo colega de classe que conhecia sua habilidade de se conectar com crianças. E funcionou. Mais uma vez, ele era querido pelos pais e querido pelos jogadores. Por 3 anos, ele levou a equipe masculina de boxe de Saffron High a uma vantagem competitiva que buscava desafiar o campeonato regional, e até ajudou a tirar uma equipe feminina do chão também. Quando questionado sobre por que passou por tantos problemas, ele encolheu os ombros e disse: as mulheres deveriam ter o direito de espancar seus homens. Isso deixará todos os preguiçosos taciturnos da cidade em alta velocidade. No final, porém, ele foi novamente cortado por baixo. Os cortes orçamentários para as escolas locais significaram que os programas auxiliares precisaram ser cortados, e foi uma pena que o boxe tenha sido o primeiro a ser desbastado. Desesperado, Paulo implorou ao conselho escolar e ao conselho municipal que mantivessem o programa funcionando, pelo menos para dar aos alunos problemáticos e em risco uma saída saudável. O conselho cedeu e eles mantiveram o programa com uma condição: teriam que economizar dinheiro em algum lugar, e Paulo concordou em renunciar. Eles estavam pagando a ele amendoins, mas agora trouxeram um estudante de pós-graduação sem noção e covarde, que poderiam pagar ainda menos. Paulo sabia que o programa não seria o mesmo. Ele se lembrou de ter visto Sabrina no meio da multidão durante a audiência e novamente a irritou. Enquanto Paulo continuava a varrer os cacos de vidro, o som de vidros quebrados e o raspar da vassoura na calçada encheram o ar. O dojo já tinha visto dias melhores, mas Paulo e Trudie estavam determinados a trazê-lo de volta à sua antiga glória. Eles trabalharam incansavelmente, o som de martelos e serras ecoando por todo o prédio enquanto faziam reparos e reformas. Apesar dos desafios que enfrentaram, Pauli e Trudie estavam determinados a manter o dojo vivo. Eles sabiam que era mais do que apenas um edifício. Era um símbolo do espírito lutador da cidade, uma lembrança das antigas tradições e valores que lhes eram caros. Eles não iriam deixá-lo morrer, não importando quais obstáculos estivessem em seu caminho. Enquanto trabalhavam, o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a cidade. As ruas estavam mais silenciosas agora, a agitação do dia diminuindo. Mas dentro do dojo, o som do progresso e da determinação enchia o ar, um farol de esperança para o futuro. Isso ocorreu há um ano. Ele e Betty viviam bem com seus benefícios de aposentadoria e seu trabalho de meio período como secretária na Silphco. Pauli resmungou que pelo menos eles não haviam roubado sua pensão dele, mas ambos sabiam que ele estava ganhando dinheiro. Inquieto na aposentadoria. Pauli precisava fazer algo pela cidade na qual ele havia se dedicado tanto, e precisava fazer isso logo, e foi aí que Trodaire entrou. Mesmo com toda a ajuda da velha geração e de seus irmãos, exceto de sangue, Trodaire estava desesperado com a ameaça iminente de reintegração de posse cada vez maior e a Liga não via muitos benefícios no dojo de luta. Trodaire pediu ajuda a Bruno e a Liga conseguiu estender o prazo, mas eles ainda precisavam de dinheiro se não quisessem que o dojo acabasse e suas ações de pedir ajuda a Bruno causaram uma briga entre pai e filho. Até o Trodaire queria a ajuda de Bruno, mas todos discordavam dele porque seu orgulho não permitia que pedissem ajuda a alguém como Bruno. Trodaire gritou para todos que eles não tinham outra escolha, mas ninguém estava disposto a implorar. Eles prefeririam morrer a destruir a única coisa que tinham. Trodaire, desesperado, começou a colar cartazes sobre um desafio por toda Saffron City. Uma Battle Royale em que um treinador terá que vencer os alunos do Fighting Dojo com o prêmio de um Itmonsha ou Itmonlei. Alguns treinadores vieram e foram facilmente derrotados com o dojo ganhando um pouco de dinheiro, mas a quantia que precisavam era muito mais. Trodaire cerrou os dentes enquanto batia o prego na sua frente. Porque seu pai não conseguia perceber que eles iriam perder a casa. Enquanto o sol batia impiedosamente sobre Trodaire enquanto ele trabalhava nos reparos, seus sentidos, aprimorados por anos de treinamento com Pokémon, de repente gritaram um aviso de perigo. Rangendo os dentes, Trodaire se virou, esperando encontrar um inimigo atrás dele, apenas para descobrir o céu vazio. Ei! A voz de uma garota gritou abaixo, fazendo Trodaire olhar para baixo e ver Austin, Yellow, Lucario e Pikachu. Trodaire não pôde deixar de sentir vergonha por esquecer que estava no telhado, mas não conseguiu se livrar da presença sufocante que sentia do grupo. Para os seus sentidos, Yellow parecia um abismo frio, Austin parecia um mar sem fim, Pikachu parecia uma tempestade enquanto Lucario parecia uma entidade alienígena, algo de que era preciso fugir, nunca lutar. Engolindo em seco, Trodaire perguntou: "O que é isso? Este é o dojo de luta?" A pergunta de Yellow encheu Trodaire de uma sensação de pavor. O que eles queriam com o dojo? Não respondeu Trodaire, fazendo Austin recuar surpreso. Yellow, porém, estava lendo um pôster em suas mãos. Ao ver o pôster, Trodaire perguntou: "Você está aqui para o desafio?" "Sim." A resposta de Yellow fez Trodaire respirar fundo. Esses dois foram os únicos treinadores que vieram ao dojo nos últimos dias. Mesmo que houvesse perigo envolvido, Trodaire precisava desesperadamente do dinheiro, então, engolindo em seco, ele disse: "Desculpe, o calor de hoje me afetou, mas este é o Fighting Dojo." "Ah, você precisa de um pouco de água?" Yellow perguntou, fazendo Trodaire franzir a testa.
Essa garota estava fingindo ou algo assim? O som dos passos do grupo pôde ser ouvido conforme eles se aproximavam do dojo. Trodaire não conseguiu se livrar da sensação de desconforto ao deixá-los entrar no dojo. Eles eram jovens e seus olhos estavam cheios de entusiasmo e determinação, mas Trodaire não conseguia se livrar da sensação de perigo que os rodeava. Ele não pôde deixar de se perguntar quais eram suas verdadeiras intenções ao virem ao dojo. Parágrafo MAC. Koffing e Grimer, apesar de todas as suas diferenças de forma, são pokémons extremamente semelhantes. Ambos são do tipo venenoso, ambos do mesmo tom de roxo acinzentado, mas não o veneno de assassinatos ou uma proteção contra predadores, mas o veneno da poluição industrial moderna. Alguns até teorizaram que Koffing é apenas a forma gasosa de Grimer, mas isso já foi refutado. Os poucos infelizes Grimer que enfrentaram temperaturas fatalmente quentes apenas se desintegraram em seus gases componentes quando derreteram. Esses dois Pokémon são a fonte dos dois principais problemas de poluição enfrentados pela política ambiental urbana no mundo Pokémon de hoje, mas os problemas não são idênticos. Enquanto Grimer move lodo venenoso, Koffing possui uma casca resistente na qual seus gases tóxicos são armazenados. Embora aqueles que se aproximam demais estejam em perigo, uma cidade pode conter uma grande população Koffing e ainda ter o ar considerado seguro para respirar durante a maior parte do ano. Na verdade, os projéteis Koffing são tão estáveis que as tentativas de transformar o Pokémon em arma falharam. O perigo existe apenas nos dias quentes de verão, quando os gases dentro de um Koffing se expandem, o Pokémon explode e grandes quantidades de gás tóxico são liberadas na atmosfera. Durante uma recente onda de calor, foi fatal respirar o ar de Celadon sem proteção, como máscaras de gás, durante um mês inteiro. No momento, Koffing está se tornando mais perigoso a cada ano. Por alguma razão, o aumento do poder de Moltres, Roa, Entei Groudon, ou talvez apenas um efeito estufa, o mundo Pokémon está inegavelmente esquentando, e mais Koffing estão explodindo em centros industriais a cada ano. Eles são criados mais rápido do que são capturados ou explodem, e teme-se que à medida que as temperaturas planetárias continuam a aquecer, as cidades do mundo Pokémon se tornem armadilhas mortais. Capítulo 282. Mudança de ponto de vista. Trodaire conduziu Austin e Yellow pela entrada do dojo, um prédio pequeno e em ruínas situado no coração da cidade. Ao entrarem, a dupla ficou imediatamente impressionada com o estado de abandono que o saudou. O chão estava cheio de detritos e os tapetes tinham sido roídos por Raticate, deixando para trás bordas desgastadas e cantos mofados. As paredes estavam descascando e o equipamento parecia não ter sido substituído há décadas. Yellow não pôde deixar de expressar seu choque. Isso é um dojo? Ela perguntou, sua voz misturada com descrença. Como que em resposta à sua pergunta, uma voz velha e rouca gritou, sim, é a mocinha. A dupla se virou e viu um homem idoso, de corpo corpulento e envelhecido, caminhando em direção a eles. Ele estava acompanhado por um pequeno grupo de estudantes, todos vestidos com kimonos de karatê gastos e esfarrapados. Apesar do mau estado de seus trajes, cada aluno se comportava com uma aura de confiança e disciplina. O velho mestre de karatê se adiantou para falar. Como você provavelmente sabe, mas fazemos isso de forma um pouco diferente aqui, estilo torneio. Um de vocês tem que enfrentar o desafio antes de lhe darmos o distintivo, sem trocas, sem movimentos Z. Você vai até ser derrotado. Você conosco até agora? Z se move? Yellow e Austin se perguntaram. Sim, totalmente, Austin disse, balançando a cabeça enquanto Yellow olhava para os alunos nervosamente. A expressão de foco absoluto em seus rostos era um pouco intimidante. O velho mestre de karatê olhou para Yellow antes de exclamar duramente. Não aceitamos a covardia no dojo de luta. Se você quiser nos desafiar, precisamos ver coragem e determinação. Trodaire nas costas quase deu uma palmada no rosto. Por que seu pai era assim? Esses foram os únicos 2 treinadores que vieram ao dojo nos últimos dias e agora ele estava fazendo algo assim depois que a dupla concordou em pagar adiantado 2.000 Pokédolars. Austin quase deu um passo à frente querendo calar a boca desse velho. Talvez tenha sido sua superproteção após a morte de Raticate, ou talvez ele não quisesse que alguém falasse com seu amigo nesse tom. Mas Lucario foi rápido em impedir o transmigrador. Yellow respirou fundo e deu um passo à frente. Meu nome é Yellow e este é Ash Ketchum. Viemos desafiar o mestre do karatê. Ela declarou com confiança. Sim. Esta jovem mostrou as características que procuramos. O velho mestre sorriu antes de afirmar. Como há 2 de vocês nos desafiando, cada um enfrentará 3 dos meus faixas pretas antes de me enfrentar. Sim, senhor. Yellow disse com Austin balançando a cabeça. Quem irá primeiro? O mestre de karatê perguntou. Eu vou. Yellow disse. Muito bem. Você enfrentará Hideki primeiro. Vá até o centro do dojo. Yellow fez isso tão bem quanto Hideki. Eles ficaram um na frente do outro e se curvaram. Devo avisar que treinei com o mestre há muito tempo. Não serei derrotado facilmente. Hideki disse. Tudo bem por mim. Yellow sorriu com confiança. Vá, tente. O Tentacool apareceu e fez uma pose estranhamente semelhante a Steve, o Omanite, fazendo com que Austin e Lucario se entreolhassem antes de concordar. Eles tiveram que conversar com os Pokémon pré-históricos. Você está usando um Tentacool contra mim? Espero que esta experiência me dê conhecimento para batalhas futuras, Hideki disse calmamente enquanto enviava o Machoke. O Machoke pairava ameaçadoramente sobre Tente enquanto Tente olhava de volta. Ele espalhará o nome do grande Lorde Helix ao derrotar este pagão. Você pode começar. Trodaire gritou. Tente, use Poison Jab. Tente virou-se e disparou seu tentáculo em direção a Machoke, que brilhava com uma gosma roxeada. Prepare-se para pegá-lo. Hideki ordenou. Machoke manteve-se firme enquanto estendia as mãos, pronto para isso, mas não esperava que o tentáculo de Tente disparasse como uma bala, através de sua guarda. Ele navegou entre as mãos de Machoke e foi direto para seu peito.
Machoke foi mandado de volta com dor visível no rosto. Agora use o ariete, tente, Yellow riu, fazendo com que Tente mexesse seus tentáculos enquanto uma barreira esverdeada se formava entre seus tentáculos enquanto ele usava essa barreira como uma arma em Machoke, que o enviou de volta ao chão novamente. Machoke cerrou os dentes ao pegar o tentáculo de Tente e puxá-lo para si. Tente começou a lutar para escapar das mãos do superpoderoso Pokémon. Desta vez foi Machoke quem sorriu para Tente. Pela primeira vez em muito tempo, Yellow ficou com uma expressão assustada antes que uma ideia lhe ocorresse. Use Jag venenoso. Yellow comandou fazendo com que os outros estudantes começassem a sussurrar. Deveriam parar a batalha porque não queriam que Machoke fosse envenenado? Se fosse envenenado, eles teriam que gastar dinheiro para enviá-lo ao centro Pokémon, já que, diferentemente dos treinadores da liga, os cuidados de saúde para Pokémon não eram gratuitos para os civis. Use os 6 Mictos e mande aquela coisa voando. Hideki gritou. Machoke então começou a balançar Tente para ganhar impulso. Com toda a força que Machoke pudesse lançar, Tentacruel provavelmente seria nocauteado assim que o ataque terminasse. Yellow estava se esforçando para pensar no que fazer. Como mudanças de status e movimentos especiais não eram permitidos no dojo, ela teria que confiar na vontade de Tente para superar a de Machoke. Bloqueio de embrulho. Yellow chamou. Tente então começou a girar rapidamente dentro do forte aperto de Machoke. Isso estava tornando difícil para o Pokémon superpoderoso segurá-lo. Seu aperto estava escorregando e logo ele teve que parar de balançar Tente só para segurá-lo. Finalmente, Tente foi capaz de ganhar impulso suficiente para disparar das mãos de Machoke e acertar seu rosto antes de envolver seus tentáculos brilhantes e venenosos em volta do pescoço do Pokémon superpoderoso. Os minutos seguintes foram uma luta, pois o corpo de Machoke estava cheio de toxinas venenosas e com falta de oxigênio devido aos tentáculos enrolados em seu pescoço. Machoke caiu de costas no chão de madeira, onde não conseguiu se levantar. Isso foi incrível. Hideki elogiou, mas parece que a perda realmente deixou uma marca em Hideki, que cerrou os punhos. Eu não coloquei meu coração e alma nisso? Por que perdi para uma garotinha? Isso mesmo, Tente e eu éramos uma equipe daquela vez, não éramos, Tente? Yellow sorriu. Tente se virou e acenou com a cabeça para o treinador. Agora você pode descansar se quiser deixar o jovem desafiar um de nós. O mestre de karatê ofereceu enquanto isso, Trodaire olhou para Machoke preocupado. Foi envenenado. Ei! Uma voz chamou Trodaire, fazendo-o olhar para cima ao ver um veneno curado sendo jogado em sua direção. Trodaire piscou enquanto olhava para o veneno curado antes de olhar para Austin, que cerrava os dentes enquanto o suor escorria de seu rosto. O que havia de errado com ele? Trodaire pensou antes de perguntar. Isso é um veneno para curar? Sim, Austin respondeu enquanto tentava acalmar seu coração enquanto sua mente voltava para o envenenamento de Haticat. Obrigado, disse Trodaire enquanto ia até seu irmão, enquanto Yellow corria até Austin para tentar ajudar. Ah, Ash? Yellow perguntou preocupado enquanto Austin apenas fechava os olhos tentando se acalmar. Parecia que ele não conseguia respirar. Yellow colocou a palma da mão na cabeça dele antes de sussurrar. Está tudo bem, está tudo bem. Enquanto isso, Lucario e Pikachu deram tapinhas nas costas do menino. Parágrafo Mac. As batalhas Pokémon nunca foram um evento especialmente seguro para assistir pessoalmente. Embora haja vidros de proteção entre os torcedores e a torcida, não é raro que um ataque perdido os rompa e machuque alguém na torcida. E depois de uma tragédia recente, muitos pediram que Veezin, com seus gases, fosse banido dos jogos da liga para garantir a segurança dos torcedores. O gás tóxico é tóxico para os Pokémon e não menos, talvez até mais, para os humanos. É uma toxina de ação rápida que causa danos significativos mesmo no campo de batalha. Pode cegar e deixar cicatrizes no inimigo e tem sido frequentemente comparada a várias armas químicas, embora seja significativamente menos prejudicial que o gás Vileplume. A eficácia dos centros Pokémon tornou esta questão discutível para os Pokémon expostos a este gás, por causa da frequência das batalhas, ou talvez da resistência natural dos envolvidos. A medicina Pokémon é ainda mais avançada do que a da humanidade e, de fato, muitos deles se recuperam regularmente de ferimentos muito piores. Os humanos, no entanto, não são tão durões, nem têm qualquer equivalente verdadeiro a um centro Pokémon. De acordo com seus detratores, o gás Veezin é uma substância que corrói e atravessa barreiras de uma forma que um lança-chamas não consegue. Para os fãs de Veezin, a espécie Pokémon está sendo usada como bode expiatório para uma tragédia horrível, e a verdadeira culpa está na má supervisão por parte da própria liga e em um escudo defeituoso que não teria bloqueado qualquer ataque. Independentemente de quem seja o culpado, 14 espectadores morreram e mais de 100 enfrentam ferimentos para o resto da vida. Capítulo 283. Jovem, você está bem? O velho mestre perguntou, sua voz profunda e autoritária. Austin estava na beira do dojo, com a respiração estável e controlada. Respirando fundo, Austin respondeu, sim, estou bem. Austin então foi para o centro do dojo. O som de seus passos ecoou pela sala, o único ruído além da respiração constante dos outros alunos. Muito bem. Seu oponente será Trodaire. O velho mestre decidiu, sua voz ecoando pelo dojo. Trodaire também se aproximou do centro do dojo de luta. Ele usava um kimono de karatê, mas o dele era preto com detalhes vermelhos. Seu cabelo era curto e espetado, e seus olhos estavam cheios de uma determinação feroz. Ele e Austin se curvaram um para o outro antes de puxar uma Pokébola respectiva. Vou usar um tipo duplo contra você para me dar uma vantagem. Trodaire afirmou. Vapoilvrat, um grande Pokémon parecido com um Gerino que parecia uma versão aprimorada de Polivir apareceu da Pokébola. Foi um Poligrate. Flexionou os braços e parecia muito preparado para a batalha. Um Polizrat, hein? Yellow murmurou enquanto ela pegava sua Pokédex.
Poliwrath, o Pokémon Gerino e a forma evoluída de Polivir. Ignorando a Pokédex, Austin abre sua Pokéball na frente dele, revelando uma bolha roxa como um Pokémon. Idem? Uma voz confusa veio do Pokémon enquanto olhava para seu treinador. Você está pronto para a batalha? Austin perguntou fazendo com que Ditto balançasse a cabeça vigorosamente. Com um suspiro, Austin desceu e deu um tapinha no Pokémon transformado enquanto dizia: Idem, estamos treinando para este momento. Eu sei que é assustador pensar em perder, mas não há problema em perder porque isso faz parte da vida. Vergonha de perder, mas vergonha de nem tentar. Ele fez uma pausa por um momento e acrescentou: Alguém famoso disse uma vez, não se trata de quão forte você bate. É sobre quão forte você pode ser atingido e seguir em frente. Treinamos para este momento, agora é hora de mostrar a todos do que somos capazes. Você está pronto para dar tudo de si? Austin podia ver a boca trêmula do garotinho, mas a determinação em seus olhos dizia muito sobre como ele queria mudar sua natureza covarde e tímida. Ditto estufou o peito enquanto se movia em direção ao campo de batalha. Agora você pode começar, o juiz gritou. Quando Ditto olhou para seu treinador, ele acenou com a cabeça em determinação. Pikachu não pôde deixar de reprimir uma risada ao ver Austin tirando um pedaço de pau do bolso e fazendo uma pose enquanto Austin se erguia com os pés firmemente plantados. No chão, os braços estendidos à sua frente com uma mão segurando o bastão firmemente e a outra mão estendida para fora com os dedos bem abertos. O bastão foi mantido paralelo ao chão e apontado para Ditto. Suas costas estavam retas e sua cabeça erguida, seu olhar fixo em Ditto. Ditto imitou a pose, seu corpo assumindo a mesma posição do de Austin. Sim. Yellow exclamou enquanto batia palmas enquanto Lucario fazia o possível para não comentar sobre isso. Xenomorfo. Austin gritou ao jogar o bastão em direção a Ditto e assim que fez contato com o corpo de Ditto, ele começou a se transformar. A transformação foi repentina e foi como se o corpo do Pokémon estivesse derretendo. A massa gelatinosa roxa se expandiu rapidamente, envolvendo todo o dojo em uma luz brilhante. À medida que a luz clareava, um xenomorfo emergiu. A criatura tinha pelo menos 2 metros de altura e seu corpo era coberto por um exoesqueleto preto e elegante que brilhava na penumbra do dojo. Sua cabeça era alongada e afilada, e uma série de dentes afiados era visível mesmo à distância. Seus olhos brilhavam vermelhos, dando-lhe uma aparência ameaçadora. O corpo da criatura era musculoso e seus braços terminavam em garras afiadas que pareciam capazes de cortar metal. Sua cauda era alongada, contorcendo-se continuamente, pronta para atacar a qualquer momento. O corpo do xenomorfo estava coberto por uma espessa camada de exoesqueleto preto que parecia quase impenetrável. Era um oponente formidável e sua aparência era simplesmente aterrorizante. O que ficou na frente de todos foi o resultado do treinamento de Austin com Ditto. Ele conseguiu fazer com que o mesmo se transformasse em um xenomorfo. O choque ecoou por todo o dojo quando eles viram a criatura alienígena. Yellow e Pikachu se escondem atrás de Lucario enquanto olhavam para a transformação de Ditto com estrelas nos olhos enquanto Lucario se perguntava em que criatura profana havia se transformado. Bloqueio tijolo Poliwrath. Trodaire gritou enquanto Poliwrath avançava em direção ao xenomorfo. Ditto abriu a boca fazendo com que o xenomorfo mostrasse outra boca estendida, assustando genuinamente Poliwrath. A cauda do xenomorfo disparou em direção a Poliwrath quando o tijolo quebrado de Ditto bateu direto nele. Apanha isto! Trodaire gritou enquanto Poliwrath tentava pegar a cauda do xenomorfo com pontas repentinas, fazendo com que a água e o tipo lutador mudassem de ideia. Mega Punch, Austin chamou enquanto segurava a Pokédex em sua mão, pois embora a aparência de Ditto fosse a de um xenomorfo, ele ainda havia copiado as estatísticas e movimentos de Poliwrath com transformação. Use seu Mega Punch também, Poliwrath. Trodaire ordenou. O xenomorfo de repente correu de 4 em direção a Poliwrath. Vendo a melhor mobilidade do xenomorfo, Trodaire gritou. Poliwrath, paciência. Poliwrath de repente assumiu uma posição de cavalo quando o xenomorfo se aproximou. Poliwrath cronometrou seu Mega Punch perfeitamente, mas não levou nada em consideração. Alguns segundos antes de Poliwrath atacar com Mega Punch, o xenomorfo saltou usando a cauda para se lançar. Girando no ar, a cauda do xenomorfo brilhou com Mega Punch antes de pousar na cabeça de Poliwrath. Corte cruzado. Austin disse casualmente enquanto o xenomorfo ainda no ar cruzava os braços que brilhavam com energia púrpura do tipo lutador. Use submissão, Poliwrath. Ojeire rebateu. Quando o xenomorfo chegou perto o suficiente para atacar, Poliwrath estendeu a mão e agarrou Ditto antes que ele pudesse completar o cross-chop. Em seguida, ele foi submetido a uma submissão que fez com que Ditto gritasse de dor. Oh não! Yellow ligou preocupado. Use lançamento sísmico. Trodaire ordenou. Poliwrath então pegou o xenomorfo e tentou girá-lo como Machoke fez com Tente antes dele. Infelizmente a cauda do xenomorfo atingiu o tornozelo de Poliwrath, fazendo-o grunhir de dor. Use superpotência. Trodaire comandou. Austin suspirou. Essa foi uma jogada ruim. Enquanto Austin gritava pesadelo infernal, o xenomorfo começou a se contorcer e se contorcer, seu corpo sacudido por espasmos quando começou a mudar. O processo foi grotesco, e vê-lo fez com que Poliwrath congelasse de medo, seu ataque foi interrompido. À medida que a camada final do exoesqueleto caiu, uma nova criatura emergiu de dentro. Era uma monstruosidade, uma versão distorcida e deformada do xenomorfo que estava diante deles. Seu corpo estava torcido, seus membros alongados e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Limite de Depsey. Austin gritou enquanto a criatura avançava em direção ao Poliwrath, congelado pelo medo. Trodaire gritou para seu Pokémon se recuperar, mas já era tarde demais.
O xenomorfo executou um rolamento de Dempsey, seu corpo caindo em direção ao Polivrat com incrível velocidade e força. Ao atingir seu alvo, ele liberou um movimento devastador, Double Edge, que fez Polivrat cair no chão de madeira do dojo com redemoinhos nos olhos. A batalha acabou e Dito saiu vitorioso. O Pokémon voltou à sua forma original e ficou sobre o derrotado Polivrat, fazendo uma pose vitoriosa. Mas ao olhar em volta, viu as expressões horrorizadas nos rostos dos outros treinadores e rapidamente ficou envergonhado, abaixando a cabeça. Polivrat é incapaz de lutar. O vencedor é Dito, disse o juiz. Trabalho incrível. Austin parabenizou seu Pokémon enquanto corria para abraçá-lo. Dito se transformou furtivamente e tirou o chapéu de Austin da cabeça antes de se transformar em uma pequena caneca de café escondida sob o chapéu. Parece que algumas coisas nunca mudam. Austin disse fazendo com que Pikachu respondesse. Pika, vocês dois derrotaram seus primeiros oponentes. Muito bem. No entanto, vocês ainda têm um tempo pela frente antes de me enfrentarem. O velho mestre contou a eles. Austin acenou com a cabeça, mas as próximas duas lutas foram um obstáculo, pois ele usou Dragonite e Rhyhorny para destruir sem esforço os outros alunos. Enquanto isso, Yellow usou Dodge e Kit para dominar seus oponentes. O único que restava para desafiar era o próprio mestre de karatê. Não parecia que eles iriam desafiá-lo com o que ele disse a seguir. Parabéns a vocês dois. Vocês superaram os faixas pretas deste dojo e só me têm para enfrentar. Não acho que seria páreo para vocês, pois deixei de ser um treinador de Pokémon desde minha batalha predestinada com Sabrina, disse o velho com um pouco de dor na voz. Yellow olhou para o velho com simpatia enquanto Austin dizia, com licença mestre, Antônio. Mestre Anthony, gostaria de propor algo que irá ajudar muito você e este dojo. Parágrafo MAC. E quando os senhores de Sinnoh marcharam para o sul, para Kanto, em uma antiga tentativa de construir um império, eles trouxeram consigo numerosos Rhyhorny em seu exército. Até a era do concreto e do aço, não seriam construídas paredes ou fortes que pudessem resistir ao ataque de Rhyhorny, e poucos Pokémon gostavam de ficar em seu caminho. Eles eram temidos como uma cavalaria mais mortal do que rapidas. Hiddon, sua forma evoluída, são bípedes que não conseguem realizar uma investida. Apesar de todo o medo que causaram, Rhyhorny tinha suas fraquezas, e uma série de táticas empregadas por um general da época explorou essas falhas e salvou Kanto da conquista e da ruína. Eles são ruins nas curvas, piores nas paradas e nada de excepcional em termos de velocidade, então havia tempo suficiente para calcular a trajetória em que alguém atacaria. Armas de água corretamente empregadas muitas vezes os nocauteavam antes mesmo de atingirem o alvo. Dugtrio também foram usados com armadilhas de queda projetadas para afundar sob o peso pesado de um Rhyhorny. Com muita frequência eles simplesmente atacavam, mas isso os atrasava apenas o suficiente. E finalmente dois Pokémons de grama ficavam em cada lado da horda atacando e os derrubavam com um Vini VIP. Embora suas pernas curtas significassem que a manobra exigia considerável habilidade para ser executada. O exército de Sinnoh foi derrotado e recuou para casa em uma derrota ignominiosa, exigindo apenas que Kanto não espalhasse suas táticas anti-Rhyhorny para as terras vizinhas. O general manteve a sua palavra e recebeu um enorme pagamento em agradecimento, que utilizou para subornar a legislatura da época para que o nomeasse ditador. Assim caiu a República de Kanto. Capítulo 284. Mudança de ponto de vista. O antigo dojo era um lugar de história e tradição, os pisos de madeira rangiam sob o peso dos anos e o cheiro de suor e determinação pairava pesadamente no ar. Trodaire, o mestre do dojo, estava alto e orgulhoso, vestido com seu tradicional karatê-gi, o tecido branco adornado com desenhos e símbolos intrincados. Ele ficou diante de Austin e com uma voz severa o instruiu sobre como usar o kimono corretamente. Ao lado do dojo, um grupo de estudantes estava amontoado, e murmúrios de descontentamento podiam ser ouvidos entre eles. Mestre, isso é necessário? Um aluno questionou. Sim, aquele pirralho nem sabe usar kimono. Como ele vai lutar contra a gente? Outro entrou na conversa. O velho mestre ouviu suas queixas, seus olhos sábios observando a cena diante dele. Aquele pirralho se ofereceu para nos pagar 10.000 Pokédolars se treinarmos com ele. As palavras do velho mestre causaram um silêncio repentino sobre o dojo. Os olhos dos estudantes se arregalaram com a menção de uma quantia tão grande de dinheiro que foi suficiente para pagar o aluguel do dojo por alguns meses. O antigo dojo era um lugar de história e tradição, os pisos de madeira rangiam sob o peso dos anos e o cheiro de suor e determinação pairava pesadamente no ar. Trodaire, alto e orgulhoso, vestido com seu tradicional karatê-gi, o tecido branco adornado com desenhos e símbolos intrincados. Os alunos do dojo, vestidos com kimonos, observaram Trodaire se preparar para iniciar a partida entre Austin e Hideki. Yellow ficou de lado, com os olhos cheios de preocupação enquanto abraçava Pikachu com força. Lucario, Ash não vai se machucar? Yellow perguntou, sua voz cheia de preocupação. Lucario respondeu com confiança. Em termos de força física, ninguém neste dojo deveria se igualar a Austin, e em termos de destreza de luta, isso logo se tornará um fator secundário. Suas palavras, embora tranquilizadoras, confundiram Yellow. Os dois lutadores estão prontos? Trodaire anunciou, fazendo com que Austin e Hideki se curvassem. Que comece a luta. Quando Trodaire pediu o início da luta, Hideki disse enquanto se posicionava, não se preocupe, vou pegar leve com você. Austin apenas sorriu em resposta enquanto tentava assumir a postura de um boxeador, mas todos podiam ver várias falhas na postura do garoto. Hideki, que era um artista marcial experiente, assumiu uma postura defensiva, com as pernas afastadas na largura dos ombros, o pé esquerdo atrás do direito e as mãos na frente do rosto, pronto para defender ou atacar.
Austin, por outro lado, parecia descoordenado ao tentar imitar a postura de um boxeador. Seus pés não estavam paralelos. Seu pé traseiro não estava apontado para frente e suas mãos não estavam na frente do rosto. Vendo Hideki na defesa, Austin aproveitou a oportunidade para atacar enquanto atacava com um soco. Hideki simplesmente defendeu o soco de Austin com a palma da mão antes de agarrar o kimono do transmigrador e jogá-lo no tatame. Arg! Austin grunhiu quando suas costas bateram no velho tatame, enquanto Hideki agarrou os dois lados do kimono de Austin antes de cruzá-los enquanto executava um estrangulamento de kimono no transmigrador. As tatuagens de Austin brilharam antes que ele agarrasse as mãos de Hideki e o fizesse quebrar o estrangulamento com força. Hideki deu um pulo para trás ao olhar para seus pulsos que tinham a impressão palmar de Austin. Como esse garoto era tão forte fisicamente? Hideki pensou antes de voltar sua atenção para Austin, que se levantou, e de repente, sob o olhar de todos, Austin replicou a postura de Hideki sem nenhuma imperfeição. O velho mestre e todos os outros alunos olharam para a postura idêntica de Austin. Era como se estivessem vendo uma versão espelhada de Hideki. Hideki, por sua vez, ficou mais chocado com o reflexo de Austin de sua postura. Ele imediatamente atacou e saltou e girou no ar, mirando um chute poderoso na cabeça de Austin. Ele havia planejado jogar pelo seguro no início, mas depois de testemunhar a força bizarra de Austin e seu estranho espelhamento, Hideki se cansou e só queria terminar a batalha. Uau! Bum! Lucario sorriu com o uso não convencional do movimento do espelho por Austin, enquanto Yellow ficou hipnotizado quando Austin defendeu o chute circular com as palmas das mãos. Aos olhos do velho mestre, ele podia ver que a defesa de Austin era exatamente igual à da defesa anterior de Hideki. Movimento do espelho, ele exclamou. Os olhos de Austin brilharam por um segundo antes de ele girar sobre o calcanhar e acertar um chute circular devastador no rosto de Hideki. Baque! Hideki caiu no chão com frio. Pica! Pikachu gritou de excitação enquanto Austin ficava ao lado de Hideki caído. Não, isso deve ser um erro, disse outro aluno ao entrar no ringue com Austin, e ao contrário de Hideki, assumiu uma postura de jiu-jitsu. Austin sorriu e refletiu a postura de seu oponente em um tei. Esta foi a razão pela qual ele veio a este dojo. Não porque ele quisesse o Ichimolei ou o Ichimonshan, mas sim porque ele queria lutar contra esses especialistas em artes marciais e roubar seus movimentos com movimentos de espelho. Ao contrário dos Pokémon, que esquecem os detalhes, os corpos humanos mantêm a memória muscular e a coordenação com movimentos de espelho. Ele só precisava ver uma ação física sendo executada e poderia copiá-la perfeitamente. O velho mestre assistiu horrorizado enquanto Austin lutava contra os outros estudantes, cada um caindo devido à sua força incomparável e ao espelhamento preciso de seus movimentos. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Esse garoto não era nenhum tipo de prodígio, não. Ele era uma aberração. As pessoas diziam que o dinheiro não compra experiência e trabalho árduo, mas neste dia o dojo viu as habilidades que desenvolveram ao longo de anos de sangue, suor e lágrimas serem roubadas em troca de dinheiro. Uma semana atrás, Sino, Liga Pokémon, a grande sala de conferências estava mal iluminada, a única fonte de luz vinha da grande tela do projetor na frente da sala. Cynthia, a campeã da Liga Pokémon da região de Sino, estava sentada na cabeceira da mesa, com sua Elite Four ao seu lado. Todos ficaram sentados em silêncio enquanto olhavam para o cientista de Johto, Spencer Ali, quando ele começou sua apresentação. Senhoras e senhores, hoje trago a vocês algumas notícias emocionantes, começou Spencer, com a voz cheia de entusiasmo. Como todos sabem, temos estudado as antigas ruínas da cidade Celestique e os artefatos lá encontrados. Nossa pesquisa nos levou a algumas descobertas intrigantes, especialmente no que diz respeito às flutuações que encontramos entre os artefatos e os pilares da criação. A Elite Four se inclinou com a atenção totalmente voltada para Spencer enquanto ele continuava sua apresentação. Ele exibiu gráficos e tabelas na tela, detalhando as flutuações e suas descobertas. Como você pode ver aqui, disse Spencer, apontando para um gráfico na tela. Descobrimos que existe uma correlação direta entre os artefatos de Celestique Town e os pilares da criação. A Elite 4 fez algumas perguntas, sua curiosidade despertada pelas descobertas de Spencer. Cynthia, porém, recostou-se na cadeira, com os braços cruzados enquanto observava a apresentação. Ela tinha visto muitas apresentações como essa em seu tempo como campeã e como estudante, e não pôde deixar de se perguntar qual era o propósito de toda essa reunião. Spencer, qual é o propósito de toda esta reunião? Cynthia perguntou, sua voz calma e controlada. Spencer virou-se para ela com um sorriso no rosto. O objetivo desta reunião, Cynthia, é revelar que encontramos uma maneira de ativar a flauta azul. As palavras de Spencer causaram agitação entre a Elite Four, seus olhos se arregalando de surpresa. A flauta azul? Isso é impossível. Flint, um dos Elite Four, exclamou. Não é impossível, respondeu Spencer com uma pitada de orgulho em sua voz. Encontramos uma forma de ativar a flauta azul, e com ela, poderemos acessar as câmaras ocultas dos pilares da criação. Cynthia inclinou-se para a frente com o interesse despertado. A flauta azul era um instrumento lendário, que dizia ter o poder de invocar os lendários Pokémon do tempo e do espaço, Dialga e Palkia. Se as descobertas de Spencer fossem verdadeiras, poderiam mudar todo o curso de sua pesquisa. Spencer, isso é inovador, disse Cynthia, com a voz cheia de admiração. Mas como você planeja ativar a flauta azul? E o que você espera alcançar acessando as câmaras escondidas ou se houver alguma? Spencer respirou fundo antes de começar sua explicação. Encontramos um conjunto de notas e melodias específicas que, quando tocadas na flauta azul, irão ativá-la e nos permitir acessar as câmaras ocultas. Quanto ao que esperamos alcançar, nós espero descobrir os segredos da civilização antiga e desbloquear o verdadeiro poder da flauta azul. A Elite 4 ficou sentada em silêncio, suas mentes pensando nas possibilidades que as descobertas de Spencer poderiam trazer.
Cynthia recostou-se na cadeira, com um pequeno sorriso no rosto. Ela sabia que esta reunião seria o início de um novo capítulo na sua investigação e mal podia esperar para ver aonde isso os levaria. A reunião terminou com Spencer e Cynthia discutindo novos passos e planos. A Elite 4 e outros cientistas ficaram maravilhados com a ideia de desvendar os segredos da antiga civilização e descobrir o verdadeiro poder da Flauta Azul. Uma semana depois, Sino, Cidade Celesta? Eu me pergunto o que Austin está fazendo agora. Cynthia pensou enquanto subia no palco. A conversa estrondosa dos repórteres reunidos cessou quando a campeã de sino tornou sua presença conhecida. Todo mundo já tinha visto o vídeo, a essa altura. Eles a viram tocar uma antiga flauta rúnica nos Pear Pilar e viram as coisas que responderam ao seu chamado. Embora não fossem o deus lendário do tempo e do espaço, o vislumbre do plano entre as 4 realidades deixou o mundo inteiro chocado, especialmente a comunidade científica. As 4 realidades eram reais e Pokémon existiam entre os mundos. O telefone de Cynthia estava tocando há vários dias. O governo disse-lhe, de forma educada mas contundente, que era a altura de fazer uma declaração pública. Ela supôs, pensando bem, que realmente deveria ter esperado que algo assim acontecesse quando ela usou a velha flauta. Obrigada por vir aqui hoje, ela começou. Em primeiro lugar, e mais importante, quero garantir a todos que não há motivo para alarme. Os Pokémons desconhecidos partiram e a Flauta Azul foi realocada para um local seguro. Todos os repórteres pularam ao mesmo tempo. Representando a Sino Gazette, um gritou mais alto que os outros, apontando o microfone para frente. Isso prova a superioridade da Trindade? Cynthia pescou 2 vezes, brevemente confusa. Bem, ela disse lentamente, Pokémon que não correspondiam às descrições de Dialga e Palkia não apareceram. Sim, mas e aquelas criaturas desconhecidas? Eram os avatares da Trindade, explicou o repórter. Havia um brilho enervante em seus olhos. O olhar de um homem que teve seu mundo virado de cabeça para baixo e agora está encontrando uma maneira de explicar como ele ainda está do lado certo. Eles apareceram para protegê-lo da ira do Deus verdadeiro, opondo-se ao falso Criador. Isso está correto? Os outros repórteres lançaram-lhe olhares de desprezo e perplexidade variados. Cynthia piscou novamente. Ela não se lembrava de ter aprendido esse fato específico na igreja, nem que alguma vez tenha tentado frequentar aquele lugar. Eu não tenho certeza se isso está totalmente correto, ela disse cuidadosamente. Os Pokémon que apareceram foram apenas por um curto período de tempo, mas eles não pareciam estar se comunicando. Mas sobre esse assunto, gostaria de pedir a todos. Ela levantou a mão enquanto o burburinho aumentava novamente. Desejo pedir a todos que não tirem conclusões precipitadas. Não apenas confirmamos que as 4 realidades existem, mas também ganhamos a compreensão de que um novo tipo de Pokémon semelhante à linguagem alfabética humana parece residir no plano entre as 4 realidades. Mas a possibilidade de Palkia e Dialga ainda está no ar. Há um consenso acadêmico de longa data de que eles existiam de alguma forma. Isso não significa necessariamente que os antigos estavam corretos em suas crenças em torno desses Pokémons. Ela foi abafada por gritos e outro repórter deu um pulo. As pessoas estão argumentando que isso prova que eles são os criadores do universo, refutando a superioridade da Trindade e de todas as outras religiões. Você tem algum comentário sobre o? Isso não prova nada, exclamou o repórter do Sino Gazette. A Trindade ainda poderia ter vindo primeiro. Certamente, o pensamento e a emoção superiores teriam que vir antes da criação dos aspectos físicos básicos. Como diz a campeã Cynthia, não há necessidade de tirar conclusões precipitadas. Acalme-se, gritou uma repórter lá de trás, seu sotaque calosiano dando um ar anasalado às suas palavras. Vamos olhar isso racionalmente, por favor. Os antigos podem ter sido atormentados por seu poder, mas nós não precisamos ser. Eles são apenas Pokémon. Cynthia teve que reprimir um suspiro de alívio. Finalmente alguém sensato. E nenhum Pokémon poderia ter criado o universo. Afinal, Deus nos fez à sua imagem. Houve um breve momento de completo silêncio. Então, bem, disse o repórter do Sino Gazette com firmeza, bem, essa é certamente uma opinião, mas a Trindade dos Lagos. Um repórter do outro lado da sala se levantou. Tanto times aqui, ela disse bruscamente, esses Pokémons poderiam caber em um lago? Cynthia olhou para ela sem expressão, sentindo como se estivesse perdendo rapidamente o controle de sua entrevista coletiva. Sim, está bem então. O repórter de canto retrucou aos briguentos sinós. Aí está. Eles são os deuses do lago. Agora, sobre uma questão importante, disse ela, voltando-se para Cynthia. Como saberemos que esses Pokémons desconhecidos não atacarão novamente? Você afirma que eles saíram, mas você tem alguma evidência disso? Cynthia relaxou. Este era um território mais fácil. Tenho certeza de que se eles ainda estivessem em qualquer lugar do globo, nós saberíamos. Uma nova organização está sendo construída para monitorar e estudar esses Pokémons desconhecidos e o mistério relacionado às 4 realidades. Eles retornaram para onde estavam antes. Mas isso não significa que eles vão ficar lá, insistiu o repórter, olhando para ela. E se eles estiverem apenas se preparando para o próximo movimento? Se eles puderem manipular o espaço e o tempo, não poderiam aparecer a qualquer momento. Eles retaliarão contra o seu ataque? Você condenou todos nós, campeão? De fato, disse uma voz fina antes que Cynthia pudesse responder. Ela procurou a fonte e descobriu que vinha de um pequeno grupo em um canto, todos vestindo a mesma roupa estranha. Uma jaqueta cravejada com as costelas douradas de giratina e um chapéu alto com o brasão de Dialga sobressaindo. Qual a melhor forma de apaziguar os novos deuses? Conte-nos exatamente o que aconteceu. O homem estranho e a sua comitiva foram brevemente mais interessantes para os repórteres do que a própria Cynthia, e ela ficou grata pelo momento de redigir a sua resposta. Sinceramente, ela disse enquanto a atenção se voltava para ela, não tenho certeza se eles querem alguma coisa. A sala levantou-se novamente em clamor. Mas se você irritou o Criador,
O falso deus atacou o Criador. Deveríamos estar preocupados com um conflito potencial? Desta vez ela ergueu as mãos pedindo silêncio. Por favor, disse ela com firmeza, deixe-me explicar o que aconteceu. Depois de tocar a melodia de invocação, aqueles pokémons desconhecidos apareceram. Estou ciente de que existe uma crença popular de que minhas ações podem ter enfurecido o Criador, mas nada aconteceu comigo. Ela fez uma pausa, tentando pensar em como descrever aquele momento indescritível. Ela decidiu. As coisas ficaram estranhas. Eu não diria que o Pokémon desconhecido me protegeu, mas também não acredito que eles estivessem tentando nos atacar. Foi uma experiência desagradável, mas ninguém ficou ferido. Aqueles Pokémons para mim pareciam estar dormindo e meu uso da flauta pode tê-los acordado, e aqueles Pokémons desconhecidos desapareceram um momento depois, novamente sem nos prestar atenção. Um som de deslizamento chamou sua atenção e seus olhos foram atraídos para o estranho grupo. Como um só, eles pegaram blocos de notas e rabiscaram notas furiosamente. Ela parou por um momento para olhar para eles. Honestamente, ela conseguiu dizer depois de perceber que o silêncio se prolongou por muito tempo. Acho que eles só querem ficar sozinhos. Parágrafo MAC. Hiddon é uma espécie de Pokémon bastante comum, uma fera de estágio intermediário que geralmente não se torna verdadeiramente assustadora até evoluir para Riperior. Embora impressionantes na aparência como o Onix, eles não têm a capacidade de luta para sustentar sua estatura e rugido aterrorizantes. E no entanto, eles não são apenas o mascote oficial da Liga Índigo desde a sua fundação, mas Hiddon é um Pokémon tão querido entre aquela organização que eles flanqueiam suas academias com estátuas magníficas deles. As raízes desta tradição são mais antigas que a Liga Pokémon Índigo, e alguns dizem que são tão antigas quanto o próprio Planalto Índigo. Segundo a lenda, o Planalto foi formado após um terremoto no Monte Silver causado pelo furioso Hiddon, que se tornou o deus do santuário local fora da Victory Road. Embora a veracidade desta história fantasiosa seja considerada duvidosa pelos estudiosos, Hiddon é há muito tempo um símbolo da região, retratado em moedas e estátuas e em outras obras de arte originárias da região. Alguns foram encontrados em lugares tão distantes quanto as ruínas de Alph. Nos últimos anos, à medida que a liga cresceu, houve um afastamento do uso de Hiddon como símbolo em favor de uma Pokébola. Tradicionalistas e treinadores de Hiddon enfrentaram protestos, e a breve remoção de Hiddon do logotipo oficial foi seguida por um torneio da liga cheio de Hiddon e Riperior. A equipe campeã não foi exceção nesse aspecto. A liga recuou. O antigo logotipo foi reinstaurado e uma estátua do Hiddon do campeão entregando seu nocaute Rock Wrecker para vencer a luta final foi colocada do lado de fora da entrada da liga como uma demonstração de respeito por este nobre Pokémon. Capítulo 285. Mudança de ponto de vista? Isso foi tão incrível, você estava assim. Yellow disse enquanto dava um soco, então você estava assim. Yellow tentou se levantar, mas acabou caindo se Austin não a pegasse a tempo. Um rubor brilhante surgiu no rosto de Yellow quando ela disse timidamente, você foi incrível. Ao ouvir o elogio de Yellow, Austin não pôde deixar de sorrir. Ele estaria mentindo se as palavras de Yellow não atingissem seu ego. Quando vamos voltar? Lucario disse enquanto terminava de limpar suas garras, enquanto Pikachu tentava tocar sua cauda espessa. Experimente e veja o que acontece, avisou Lucario, fazendo Pikachu engolir em seco e olhar para Austin. Austin transmitiu com seus olhos que não foi nem um pouco afetado pelos olhos de cachorrinho de Pikachu, mas Yellow era outra história. Lucario, não seja mal com Pikachu, Yellow repreendeu, fazendo Lucario olhar para Yellow antes de se virar para Pikachu. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida. Nos 2 segundos. Pikachu engoliu em seco enquanto Yellow engasgava e olhava para Lucario, que apenas a ignorava enquanto Austin suspirava. Enquanto Austin e os outros conversavam, um silêncio envolveu o outro lado onde Trodaire olhava tristemente para seus irmãos. Cada um deles olhava para o chão em estado de choque e vergonha. Os movimentos e técnicas que eles praticaram durante anos foram instantaneamente copiados por Austin e com seu corpo aprimorado pela aura, ele superou facilmente os alunos que ficaram em desespero. Eles sabiam que não eram algum tipo de gênio, mas sim ver alguém fazer o que eles treinaram durante anos. O que significava todo aquele sangue, suor e lágrimas? Nada. Se alguém pudesse superá-los em tão pouco tempo. Houve trabalho duro sem sentido? Tais pensamentos giravam na cabeça do aluno enquanto Paulo olhava para o velho mestre que permanecia em silêncio. O velho mestre estava no campo de treinamento, com os olhos fixos nas costas de Austin enquanto pensava consigo mesmo. Esse nível de talento é mesmo possível? Ele se lembrou de como Bruno, um gênio que só aparece uma vez a cada milênio, levou cerca de 1 mês para aprender suas técnicas. Então, o que isso fez com Austin, que aprendeu as mesmas técnicas com apenas um olhar? O mestre não pôde deixar de se perguntar. Quando o grupo caiu em silêncio, Trodaire, a grande criatura parecida com um dragão, caminhou até Pauli e arrancou a garrafa de água de sua mão. Ele então começou a despejar o conteúdo em sua cabeça e declarou, eu sou o próximo. O som de água espirrando ecoou pelo campo de treinamento quando Trodaire entrou no ringue. Os olhos de seus irmãos, amigos e mestre estavam todos voltados para suas costas enquanto ele se preparava para começar sua batalha. Austin franziu a testa ao sentir a raiva irradiando de Trodaire, que imediatamente jogou a parte superior de seu kimono, revelando o físico de um guerreiro aprimorado por anos de dedicação e trabalho duro. Trodaire imediatamente pulou e deu uma cambalhota no ar antes de desferir um chute devastador que Austin se esquivou sem esforço. Mas o chute de Trodaire rasgou o tapete abaixo deles, fazendo Austin piscar em descrença antes que seus olhos brilhassem vermelhos. Movimento do espelho.
O chute devastador de Trodaire foi instantaneamente copiado por Austin, cujo garoto com aura aprimorada era muito mais rápido que o de Trodaire. Austin acertou o chute direto na escápula de Trodaire, quebrando-a com o impacto, mas Trodaire nem gritou de dor. Em vez disso, tentou acertar o calcanhar de Austin em um trancar. Ao mesmo tempo, Austin empurrou o ombro quebrado de Trodaire e caiu no tatame, indo imediatamente em direção às pernas de Trodaire que contra-atacaram com um golpe para baixo. Austin sorriu ao executar uma chave de calcanhar perfeita em Trodaire. Desistir. Austin ordenou calmamente enquanto girava o calcanhar para mostrar que não estava brincando. Rangendo os dentes, Trodaire gritou de volta. Você acha que vou desistir depois do que você fez aos meus irmãos? Se isso faz você se sentir melhor, eu tive meus motivos para fazer isso, Austin respondeu. Não era como se ele pudesse dizer a eles que estava usando este dojo para aumentar sua habilidade de luta contra humanos, caso precisasse. A equipe Rocket não vai jogar limpo e ele também não tinha nenhum desejo de jogar limpo com eles. Então ele empilhará todas as cartas a seu favor até o dia em que atacarem a Silphco. Você pensa, vou desistir só porque você tem seus motivos. Genuinamente não, mas se você não quer que eu quebre sua perna, então bata, disse Austin, fazendo com que a fúria de Trodaire aumentasse ainda mais quando ele de repente deu um backroll com todo o peso do corpo de Austin em sua perna. As ações de Trodaire fizeram com que Austin se soltasse e imediatamente assumiu uma posição de luta livre romana. Trodaire cerrou os dentes quando Austin deu um chute triplo que caiu diretamente em seu corpo. Austin acertou diretamente no fígado, causando uma dor extremamente insuportável que atingiu o corpo de Trodaire. Austin foi imediatamente seguido por um chute compacto em meia-lua de capoeira que quebrou o nariz de Trodaire. Trodaire bateu no tapete enquanto sangrava pela boca e pelo nariz. Austin assentiu e se virou para ir embora antes de parar de repente. Você vai me mostrar seu grande finalizador? Trodaire cuspiu um bocado de sangue para o lado antes de responder com um sorriso malicioso. Por que você não vem e descobre? Com um aceno de cabeça, Austin deu um soco de 1 polegada em Trodaire, que simplesmente esticou a perna, interceptando o soco de Austin antes de usá-lo como um ponto de articulação para enviar toda a força de volta ao rosto de Austin com um chute de tornado vertical enquanto um baque alto ecoava por todo o dojo. Austin foi jogado de volta no tatame, fazendo Trodaire sorrir triunfante, pensando que havia derrotado seu oponente. Mas o sorriso no rosto de Trodaire desapareceu rapidamente quando Austin se levantou com um simples hematoma na bochecha. O que você está? Trodaire perguntou em tom assustado, enquanto Austin respondia com uma pitada de confusão na voz, eu nem sei mais. Trodaire deu um passo para trás enquanto Austin dava um passo à frente antes que o velho mestre cortasse o pescoço de Trodaire, nocauteando-o. O dojo mal iluminado ficou cheio de tensão quando o velho mestre, vestido com seu tradicional kimono, gritou para Austin, que estava calmamente à sua frente. A luta acabou, dê-nos o dinheiro e vá embora. Austin respondeu friamente não. O rosto do velho mestre se contorceu de raiva quando ele exclamou. O quê? Cumprimos nossa parte no trato e agora você também deveria. O olhar de Austin era inabalável enquanto ele corrigia o velho mestre. Deixe-me corrigi-lo, Boomer. Eu disse quando todos neste dojo treinam comigo, e isso inclui você. A respiração do velho mestre ficou pesada quando as palavras de Austin atingiram o alvo. Ele tirou o kimono revelando uma visão. O corpo do velho mestre estava tonificado, com todos os músculos definidos e esculpidos por anos de treinamento e disciplina. Sua pele era áspera e envelhecida, dando a impressão de alguém que passou a vida inteira aprimorando suas habilidades. O peito e os braços do velho mestre estavam cobertos por um labirinto de cicatrizes, cada uma contando uma história de batalhas travadas e guerras vencidas. A voz do velho mestre estava cheia de determinação quando ele disse, vou te mostrar o significado de respeitar os mais velhos, pirralho. O som da respiração do velho mestre e o farfalhar do kimono eram os únicos sons no dojo enquanto os dois se preparavam para treinar. Parágrafo MAC. Existem muitos Pokémon que possuem a capacidade de se curar. Existem muito poucos que também podem curar outras pessoas, e destes apenas Chansey, e sua rara forma evoluída de Blissey, podem fazê-lo sem sacrificar sua saúde no processo. Infelizmente para um Pokémon tão bem-humorado, isso fez de Chansey, durante grande parte de sua história, pouco mais que um alvo. Eles já foram um Pokémon comum, mas se tornaram raros na guerra. Os generais os recrutaram para seus exércitos, e quando não puderam garantir sua captura, mataram todos que encontraram para negá-los ao inimigo. Foram esses massacres que deram o impulso para os primeiros centros Pokémon, iniciados por treinadores idealistas que reuniram os Chansey locais e os usaram para curar os Pokémons de qualquer um que prometesse não usar seus Pokémons para prejudicar outras pessoas. Com o tempo, estas tornaram-se uma atração tão grande que foram financiadas pelo Estado, não para uso militar, mas para que as pessoas tivessem o incentivo de visitar as suas capitais e pudessem travar batalhas quando lá chegassem. E à medida que os centros cresceram, o já popular esporte de batalha de Pokémon explodiu em popularidade, enquanto uma era de relativa paz se espalhava por todo o país. Nos tempos modernos, outros desejaram os poderes de Chansey, e muitas vezes esses desejos tornaram-se realidade. Alguns até transformaram a arte do desejo numa ciência de cura quase tão poderosa quanto um ovo de Chansey. A medicina moderna baseada no uso de máquinas de cura tornou o Chansey obsoleto, mas sua manutenção é cara. Na verdade, muitos Chansey ainda trabalham nos centros, operando as máquinas ou apenas curando feridas. Capítulo 286. Mudança de ponto de vista. O som de carne batendo em carne ecoou por todo o antigo dojo, fazendo Trodaire se agitar ao abrir os olhos.
O dojo estava mal iluminado, com a única luz proveniente do luar filtrado pelas grandes janelas de madeira. Os pisos de madeira rangeram sob o peso dos lutadores enquanto lutavam. Trodaire de repente acordou. Vou pegar um copo para você, disse Pauli enquanto Trodaire olhava para seus irmãos, que estavam todos concentrados na luta que acontecia no centro do dojo. A cabeça de Trodaire ainda estava tonta por ter sido nocauteada e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Você acordou, Trodaire, disse Hideki, percebendo que seu irmão estava se mexendo. O que aconteceu? Trodaire perguntou, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Vá pegar uma pipoca, disse Hideki, gesticulando para que Trodaire se aproximasse e assistisse à luta. Trodaire foi até a frente do dojo e viu que o velho mestre estava no meio de uma briga com Austin. O velho mestre executou um chute tornado de 360 graus, mas Austin foi rápido o suficiente para pegá-lo. Ele está brigando com o pai agora? Trodaire sussurrou para si mesmo enquanto observava a batalha dos dois lutadores. O quê? A surra daquele cara causou algum dano aos seus olhos? Hideki perguntou antes de dizer. Esse cara está cara a cara com o mestre, que fera! As palavras de Hideki fizeram com que todos concordassem. Mas como isso é possível? O corpo do papai foi treinado por um alfa machão, mesmo a maioria dos pokémons ainda não consegue machucá-lo. As palavras de Trodaire foram interrompidas quando o punho do velho mestre se cravou no braço de Austin, que foi rápido o suficiente para defender cruzando os braços. Ele é forte pra caralho, Austin pensou enquanto se encolheu com a dor em seus ossos. Sabe, ajuda a conhecer os clichês do anime, disse Austin, fazendo com que o velho mestre franzisse a testa enquanto apertava seu núcleo enquanto dava um chute no plexo solar. O som dos grunhidos do velho mestre e dos gemidos de Austin encheram o dojo enquanto a luta continuava, cada golpe e bloqueio criando um novo efeito sonoro que aumentava a intensidade da batalha. Nem pense que vou pegar leve com você. O velho mestre soltou um grito de guerra feroz enquanto avançava, mirando no peito de Austin. Com reflexos rápidos, Austin evitou o ataque e interceptou o pé do velho mestre com o seu. Oh, sério, de volta para você, Austin disse com um sorriso malicioso. Ele torceu o corpo, usando o pé como pivô para atacar com um chute diretamente no rosto do velho mestre. Mas antes que o chute de Austin pudesse acertar, a mão do velho mestre caiu nas costas de Austin, jogando-o no chão. Austin rapidamente usou o salto de seu corpo para lançar uma cabeçada no velho mestre, mas o guerreiro mais velho se esquivou facilmente. O velho mestre franziu a testa, impressionado com a habilidade física de Austin. Foi como assistir um Pokémon em ação. Essa distração momentânea era tudo que Austin precisava. Ele cravou a canela no estômago do velho mestre, fazendo com que o guerreiro mais velho soltasse um suspiro de dor. O chute no joelho de Austin fez o velho mestre voar para trás, mas ele rapidamente recuperou o equilíbrio. Não se preocupe, eu segurei meu soco, disse Austin, fazendo com que o velho mestre levantasse uma sobrancelha. Lucario, o Pokémon de pele azul, assistiu do lado de fora. Ele não conseguia entender por que Austin estava atrasando a luta. Mas antes que ele pudesse refletir mais, o velho mestre estava de pé com pouco ou nenhum sinal de dano. As tatuagens de Austin começaram a brilhar quando ele pulou alto no ar e acertou uma queda devastadora em direção ao velho, que se esquivou a tempo. Parece que você está começando a levar isso a sério, disse o velho mestre com um sorriso malicioso. A sala se encheu de suspiros quando a perna de Austin emergiu do chão quebrado. Seu pé e sua perna estavam cobertos pelos escombros do tapete rasgado. Austin nem se incomodou em responder enquanto canalizava a aura por todo o seu corpo. As tatuagens em seu corpo começaram a brilhar com uma luz forte. O velho avançou com um gancho antes de Austin aparentemente desaparecer e reaparecer ao lado enquanto um ataque passava de raspão pela bochecha do velho. Gotejamento. O sangue escorria da laceração no rosto do velho quando Austin disse, ainda planejando não me levar a sério. Eu não mato. O velho respondeu com Austin respondendo, então não pense em ver o fim deste dia. As palavras de Austin terminaram com uma pressão extremamente alta oprimindo a todos. O velho realmente sentiu que as palavras de Austin não eram um blefe. O velho estava diante de Austin, sua vida em jogo enquanto sentia a presença monstruosa de Austin. O suor escorria pelo seu rosto enrugado enquanto ele enfrentava a aura monstruosa de seu oponente. Naquele momento, o velho não pensou no dojo que havia construído, nos alunos que havia treinado ou no dinheiro que ganharia com essa batalha. Tudo que ele conseguia pensar era na sobrevivência. De repente, vapor começou a sair do corpo do velho, fazendo Austin suspirar. Claro, porque eu esperava menos deste mundo. Ele pensou para si mesmo. No momento em que Austin se preparava para desferir o golpe final, o som de tambores ecoou pelo dojo. Todos, incluindo Austin, olharam em volta confusos, tentando localizar a origem do barulho estranho. Primeiro kata, chama, o velho gritou, sua voz cheia de determinação. Com uma faixa vermelha, o velho apareceu na frente de Austin, com as veias salientes e o corpo avermelhado pelo esforço. Ele avançou, tentando derrubar Austin com o ombro, mas Austin se esquivou sem esforço e apareceu acima do velho, segurando o topo de sua cabeça. Isso é perigoso, disse Austin, antes de acertar o calcanhar nas costas do velho com um dropkick poderoso. O velho levantou-se, mas recebeu um soco de 2,5 centímetros no rosto. Naquele momento, o velho sentiu a mão da morte apertar seu pescoço. O som dos tambores aumentou à medida que o coração do velho se contraía e cada fibra muscular de seu corpo se esforçava para conter o soco de Austin. Na parte de trás do dojo, Lucario rapidamente ergueu uma barreira que protegia a todos enquanto o ataque total do velho criava uma coluna de vento que se movia das costas de Austin, destruindo sua camisa completamente enquanto marcava um punho na barreira de Lucario. Ele ganhou? Trodaire perguntou enquanto Austin estava deitado no chão, aparentemente inconsciente. Ash,
Yellow! Gritou enquanto seus olhos brilhavam em ciano antes que Lucario a nocauteasse. Argue! Austin acordou com um grunhido antes de uma faixa vermelha passar por todas as suas tatuagens que estavam expostas para todos verem. De repente, o som de tambores começou a tocar no dojo enquanto o velho olhava para Austin em estado de choque. Ele estava executando o kata secreto depois de vê-lo apenas uma vez. Ele levou 50 anos apenas para tornar seu corpo capaz de executar a técnica, mas esse garoto estava fazendo isso depois de ver uma vez. Em sua mente, o velho mestre pensava que se seu aluno mais odiado, que uma vez tentou roubar dele esse kata através dos pergaminhos antigos. Se Bruno algum dia conhecesse esse monstro, quem venceria? O som de um tiro ecoou pelo dojo, fazendo com que todos os presentes congelassem de choque e admiração. O telhado do dojo foi atingido por uma coluna de ar, como se uma bomba tivesse explodido, espalhando destroços por todos os lados. O velho mestre do dojo, um homem enrugado com uma longa barba branca, ficou paralisado de medo, esperando o pior. Mas, para sua surpresa, o ataque não acertou. Ele caiu no chão, seu corpo tremendo de choque e alívio. Austin ficou com uma expressão fria no rosto. Austin olhou para o velho mestre e disse: "Obrigado, foi divertido." Com essas palavras, ele se virou e foi embora. Seu companheiro, Lucario, jogou o Yellow nocauteado em direção a Austin. O dojo foi envolvido em silêncio absoluto, enquanto os outros alunos e instrutores olhavam incrédulos. Quando Austin saiu do dojo, Pauli, um homem baixo e atarracado com um bigode grosso, entrou. "Perdi alguma coisa?" ele perguntou, olhando ao redor para a destruição e os rostos atordoados dos presentes. Fora do dojo enquanto Austin e Lucario caminhavam. Lucario se virou para Austin ao ver Pikachu tentando usar o longo cabelo do transmigrador como balanço. "Por que você fez isso? A coisa do dinheiro ou do prêmio?" "Ambos. Eu não queria levar aqueles dois." Dava para sentir o desespero que eles sentiram quando derrotamos Trodaire. "O dojo é a casa deles e eu não queria levá-los embora." Você é melhor do que eu pensava." O que você esperava que eu fosse? Um psicótico viciado em café." "Ei, eu não bebo muito." Claro, mas e o dinheiro?" "Eu estava chegando lá, ao contrário de você, não tenho demência." Lucario impediu-se de bater em Austin enquanto gesticulava para que ele continuasse. "Por que ele deu tanto dinheiro àquele dojo?" "Só porque." Eu senti vontade." Austin não se incomodou com a expressão chocada de Lucario ao se lembrar das palavras de seu pai. 8 anos atrás? Terra, Honolulu? O sol brilhava nas movimentadas ruas de Honolulu quando um menino, de não mais de 7 anos de idade, caminhava por um beco estreito. Os prédios de cada lado dele eram uma mistura do antigo e do novo, com a pintura desbotada descascando de seus exteriores e o brilho ocasional de pichações coloridas. O ar estava denso com o perfume das flores tropicais e os sons de conversas e risadas dos vendedores e compradores que faziam fila no beco. Enquanto o menino caminhava, ele não pôde deixar de notar uma comoção à frente. Ao se aproximar, viu um grupo de turistas cercando uma pequena barraca com as vozes levantadas de raiva. A barraca pertencia a um casal havaiano mais velho, com os rostos desgastados e vincados de preocupação enquanto tentavam se defender das acusações dos turistas. "Isto é ridículo!" exclamou um dos turistas. "Você está cobrando muito caro por essas coisas." "Não estamos cobrando demais", respondeu o velho calmamente. "Estes são preços justos para um capa autêntico." "Eu não acredito em você", zombou o turista. "Vou conversar com as autoridades sobre isso." O menino observou horrorizado a situação piorar, seu coração batendo forte de medo e raiva. Mas quando estava prestes a se virar e correr, viu seu pai caminhando em direção à barraca. Seu pai era um homem alto, de ombros largos e rosto gentil, e quando se aproximou da barraca e pegou. "Com licença, quanto custa esta linda capa?" disse seu pai. Os turistas foram pegos de surpresa pela sua presença. "São $700. Nossa, eu não esperava que um capa tão lindo fosse vendido por um preço tão barato." Talvez fosse devido à presença de seu pai ou qualquer outra coisa, mas os turistas irritantes começaram a recuar e logo estavam virando e saindo do beco, suas vozes desaparecendo na distância. O pai do menino virou-se para o casal de idosos que ainda parecia abalado. "Muito obrigada", disse a velha ao pai do menino. "Estávamos com tanto medo que não sabíamos o que fazer." "Não tem problema", respondeu o pai do menino. "Estou feliz por poder ajudar. Você pode levar o capa de graça se quiser." "Não, obrigado, eu não poderia aceitar tal presente." O menino ficou olhando para frente e para trás entre seu pai e o casal de idosos, eventualmente acertando com seu pai a compra do capa por $100. "Pai, você foi tão legal!" o menino exclamou enquanto seu pai esfregava a cabeça. "Bem, talvez eu devesse cobrar das pessoas pela minha frieza neste calor de verão." John Kevin brincou. "Desgosto." "Foi uma boa piada, Austin." "Desgosto." Sente falta do garotinho que ria das piadas do velho. "Desculpe." Não, eu estava brincando." "Realmente?" "Sim." Enquanto o jovem Austin e seu pai caminhavam pelas ruas, Austin perguntou curiosamente: "Pai, por que você ajudou aqueles 2 idosos?" "Por que não? Eu tinha o poder de fazer algo para ajudar alguém em momentos de necessidade. Você é como o Homem-Aranha." "Acho que sim, haha, mas lembre-se, garoto, você não precisa ser um super-herói para ajudar alguém necessitado." "Não, vou ser um super-herói e ajudar os outros." Hahaha. Parágrafo MAC. Um dos maiores mistérios do mundo Pokémon é a questão do que precisamente está no centro de cada tangela. A olho nu, apenas a escuridão e um par de olhos brancos flutuantes e enervantes podem ser vistos, olhando para trás como se dissessem às pessoas para não olharem mais de perto. O exame da tangela viva é impossível, pois as vinhas bloquearão qualquer tentativa de visualizá-la. O exame da tangela morta não é mais possível, pois o corpo desaparece com a morte, deixando apenas um monte de cipós. Esta característica bizarra levou muitos a especular que tangela é controlada por uma espécie de alma visível. A era moderna trouxe novas formas de ver e compreender, mas para a tangela criou mais perguntas do que respostas.
As tentativas de visualizá-los por raios-x ou outras técnicas resultaram em uma série de erros mecânicos muito comuns para serem razoavelmente vistos como coincidência. Alguns teorizaram que os próprios Tangela não existem e que são um mito disfarçado de Pokémon real, pois muitos dos erros encontrados em Pokémons míticos como Missingno também são encontrados ao tentar visualizar Tangela. Aqueles que afirmam ter encontrado a natureza de Tangela divergem universalmente em seus relatos, e nenhum experimento que alegasse mostrar sua verdadeira natureza foi jamais reproduzido com sucesso. Quer sejam a semente do inferno envolta em vinhas ou o primo do Pokémon na costa da ilha Cinnabar, ou apenas uma bola preta semelhante a um Shelder ou Gastly, o mistério do núcleo de Tangela provavelmente permanecerá um assunto de especulação nas próximas gerações. Capítulo 287. Saffron City, dojo de luta. Aninhado entre arranha-céus e mercados de rua movimentados, havia um antigo dojo. A frente do dojo estava imaculadamente limpa, graças aos esforços do velho mestre que atualmente varria a entrada com uma vassoura gasta. Seu rosto estava coberto de bandagens. Enquanto o velho mestre varria, ele não pôde deixar de pensar nos filhos, Trodaire e seus irmãos, que iniciaram sua jornada Pokémon há apenas algumas horas. Eles foram inspirados a deixar o dojo depois de ver o domínio de Austin e Yellow. O velho mestre não pôde deixar de sentir um misto de orgulho e tristeza ao pensar na saída de seus filhos do ninho. Ele sempre quis que eles encontrassem seu caminho no mundo e não fossem impedidos pelo dojo e agora com o dinheiro que Austin lhes deu, eles não teriam que se preocupar com o dojo sendo retomado pela liga. Varredura. O som arrebatador ecoou pelas ruas silenciosas enquanto o velho mestre continuava seu trabalho. De repente, ele ouviu uma voz chamando por ele. Com licença, este é o Fighting Dojo? O velho mestre virou-se e viu um grupo de pais aproximando-se dele, com os filhos a reboque. Sim, posso ajudá-lo? O velho mestre perguntou com uma pitada de confusão em sua voz. Gostaria de registrar a minha filha aqui, disse o primeiro pai, apontando para uma jovem ao seu lado. Os outros pais rapidamente entraram na conversa, expressando seu interesse em matricular seus filhos no dojo. O velho mestre ficou surpreso com esse súbito afluxo de interesse. Há algo errado, senhor? Perguntou um dos pais, notando a confusão no rosto do velho mestre. Não, é que normalmente as pessoas não vêm a este lugar, respondeu o velho mestre, ainda tentando processar a mudança repentina na sorte do dojo. Ah, nós entendemos, se não tivéssemos visto aquele vídeo sobre esse lugar, nunca saberíamos que tal lugar existia, disse outro pai. Espere, que vídeo? O velho mestre perguntou com sua curiosidade despertada. Ah, senhor, você não postou? Esses dois adolescentes estavam brigando e depois de ver isso eu pensei que defesa pessoal seria ótimo para meus filhos. Então, posso perguntar se as inscrições ainda estão abertas? O velho mestre ficou mais confuso do que nunca, mas logo descobriria que Austin havia postado clipes de suas lutas na internet que se tornaram virais e chamaram a atenção para o dojo. Ao dar as boas-vindas aos novos alunos e seus pais no dojo, o velho mestre não pôde deixar de pensar em seus filhos e na jornada que estavam embarcando. Ele sabia que eles enfrentariam muitos desafios ao longo do caminho, mas também sabia que estavam mais do que prontos para enfrentar o que quer que aparecesse em seu caminho. Onde vocês estiverem, meninos, lembrem-se que um lar sempre estará esperando por vocês, aqui pensou o velho mestre consigo mesmo enquanto contemplava os novos alunos. Cidade de Paletes? As notícias têm ficado interessantes ultimamente. Além dos pequenos crimes habituais e do comportamento de Rocket durante a semana passada, todos falaram sobre uma descoberta que abalou o mundo inteiro como uma equipe sob a liderança de Bill Montgomery no Grand Canyon. Parecia que havia centenas de histórias sobre o que aconteceu e quem estava envolvido. De volta a Palette Town, o professor Oak estava sentado em seu escritório, a sala mal iluminada por uma luminária de mesa e pela suave luz azul da televisão. A sala estava repleta de estantes cheias de tomos sobre todos os assuntos imagináveis. Ele estava assistindo ao noticiário atentamente com uma expressão de choque absoluto no rosto. A apresentadora, Alyssa Winters, estava em frente a um grande banner que dizia Vovô Canyon Discovery, uma nova era para Pokémon. Ela estava vestida com um terno elegante e segurava um microfone na mão. Atrás dela, um grupo de pessoas podia ser visto circulando pelo local, algumas fazendo medições e outras examinando as formações rochosas. Olá, bem-vindo ao Canto News das 9 horas. Meu nome é Alyssa Winters. Nossa principal notícia de hoje está relacionada ao Grand Canyon Discovery que ocorreu há uma semana, na última terça-feira. Para aqueles de vocês que precisam de uma recapitulação, uma equipe sob Bill Montgomery fez uma grande descoberta no local de escavação conhecido como Grand Canyon, que estava se tornando famoso por sua abundância de fósseis pré-históricos. A descoberta feita pela equipe levou o mundo a ver a luz da era dos Pokémon pré-históricos que sobreviveram e sobreviveram. Em um sistema subterrâneo de cavernas sob o Grand Canyon. Agora estamos morando com o vice-capitão da equipe, Jeffrey Simons. Jeffrey, há algo que você gostaria de dizer? O professor Oak ouviu atentamente enquanto o vice-capitão da equipe, Jeffrey Simons, descrevia a descoberta em detalhes. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pokémon pré-históricos ainda existiam. Foi um sonho que se tornou realidade para ele. O som do telefone tocando tirou de seu devaneio. Ele pegou o telefone e viu que era Bill Montgomery, o líder da equipe. Parabéns, devo dizer que nunca pensei que viveria para ver o dia em que tal descoberta fosse encontrada. Professor Oak disse em seu telefone. Obrigado, professor, Bill respondeu antes que o som de algo atingindo uma placa de metal deixasse o professor Oak tenso. Bill, você está bem? Onde você está?
Sim, estou bem. Atualmente estou em meu laboratório fazendo alguns testes em um Pokémon, respondeu Bill. Oh, por que você não está nos canyons do vovô? É devido aos protestos daqueles cultistas ou dos treinadores que querem capturar um Pokémon pré-histórico? Nenhum, na verdade, eu apenas organizei uma equipe para ser enviada. Não saio do meu laboratório há dias, disse Bill, sua voz tingida com um toque de tristeza. Sério? Estou surpreso. Você não era obcecado por Pokémon pré-históricos quando era mais jovem? Digamos apenas que tenho assuntos mais importantes para tratar. Ligo de volta, professor, disse Bill. Entendi, Bill. Você pode pedir a Ash para me ligar? Tenho algo importante para discutir com ele. Entendi. Vermilion City, farol de Bill. O farol era uma estrutura alta e imponente que ficava na periferia da cidade, com vista para o oceano. O sol estava se pondo e o céu estava pintado em tons de laranja e rosa, lançando um brilho quente no farol. Lá dentro, o laboratório fervilhava de atividade. Bill estava cercado por vários equipamentos e ferramentas, todos projetados para ajudá-lo em sua busca para reviver Pokémon pré-históricos. Bill estava vestido com um jaleco e o cabelo desgrenhado por causa de um longo dia de trabalho. Ele segurava uma seringa na mão, examinando cuidadosamente seu conteúdo. Ele respirou fundo e se aproximou do aerodáctilo tranquilizado que estava sobre uma mesa no canto do laboratório. Toque. O som dos passos de Bill ecoou pelo laboratório enquanto ele se aproximava da mesa. Ele colocou o telefone sobre a mesa antes de virar para o lado. Não se preocupe, amigo, isso é para sua segurança, disse Bill ao se aproximar do aerodactil. Ele inseriu cuidadosamente a seringa na perna, injetando o conteúdo. O sistema imunológico do aerodactil era extremamente vulnerável aos vírus e bactérias atuais. Então Bill estava passando pelo procedimento de dar imunização passiva artificial ao aerodactil para protegê-lo. Acariciando sua boca, Bill sorriu com algumas lágrimas acumulando-se em seus olhos. Sempre foi seu sonho, desde pequeno, ver um aerodáctilo na vida real. Mesmo depois de testemunhar o primeiro teste bem-sucedido de trazer de volta um fóssil, Bill não poderia dizer que havia realizado seu sonho, porque 65% do DNA usado para reviver um fóssil foi feito de amostras de DNA coletadas de Pokémon modernos que tinham uma linhagem ancestral de aerodactil. Talvez fosse o perfeccionista que havia nele, mas ele considerou aquele encontro a realização de seus sonhos. Mas agora, ele realmente realizou o sonho que teve depois de testemunhar a antiga exibição de Pokémon pré-históricos em Pewter City. Eu me pergunto o que Ash está fazendo agora? Bill pensou consigo mesmo enquanto observava o aerodáctilo começar a se mexer. Cidade de Matia. A pequena cidade rural de Matia estava situada entre a movimentada metrópole da ilha Cinnabar e a pitoresca cidade de Fuchsia. Apesar de sua localização idílica, cercada por colinas verdejantes e oceanos azuis cintilantes, a cidade era frequentemente ignorada pelos treinadores em busca de aventuras mais emocionantes. A geração mais velha de residentes estava satisfeita com a existência pacífica que a sua cidade oferecia, mas para alguns, como o Dr. Akibabara, a monotonia da vida cotidiana era sufocante. Akibabara era um jovem cientista que foi procurado pelo lendário Bill e pelo estimado Professor Oak para ajudar na criação do revolucionário sistema de transferência de Pokémon, mas suas ambições não pararam por aí. Dr. Akibabara sonhava em criar um Pokémon artificial, um sonho que foi recebido com desdém e condenação por parte de seus colegas. Sem financiamento ou apoio, ele foi forçado a continuar seu trabalho em segredo. Sua obsessão com o projeto fez com que ele ficasse cada vez mais isolado do resto da comunidade científica quando descobriram que o Dr. Akibabara foi rapidamente expulso da equipe. À medida que seu financiamento diminuía, o Dr. Akibabara foi forçado a retornar à cidade que ele passou a detestar, trabalhando como reparador de meio período para sobreviver. Naquela noite em particular, enquanto caminhava para casa pelas ruas tranquilas, o vento açoitando seu cabelo verde e espetado e a luz da lua brilhando em seus óculos giratórios, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de derrota. Ao se aproximar de seu prédio, ele se atrapalhou com as chaves, apenas para descobrir que a porta estava entreaberta. Intrigado, ele abriu a porta e entrou, acendendo as luzes. Mas o que o saudou não foi a visão familiar de sua sala de estar escassamente mobiliada, mas uma figura sentada calmamente em seu sofá, com um sorriso sinistro no rosto. Bem-vindo de volta, doutor Aki. A figura falou, suas vozes eram frias e ameaçadoras. O coração do Dr. Akibabara bateu forte no peito quando ele percebeu a gravidade da situação. Ele não estava sozinho em seu apartamento e o intruso não estava lá para recebê-lo em casa. Parágrafo MAC. Alguns dizem que Lushai ou Entei são os reis dos animais, e outros dão esse título a Nidoking ou Kingler. Todos esses Pokémon têm algum direito à realeza, mas não são os únicos, pois o raro Kangaskhan macho é igualmente conhecido como um poderoso líder de Pokémon. Eles são chamados por alguns de Kangaskhan, Kanduskans, e seus haréns, devido à raridade de machos da espécie, são ainda maiores que os dos imperadores mongóis. Eles são feras briguentas, dispostas a levar vastas hordas de Pokémon para a guerra, ou pelo menos para a batalha, por uma fêmea Kangaskhan ou até mesmo por um item mantido. Eles são magnânimos com aqueles que se rendem ou com aqueles que derrotam facilmente, mas darão um soco em uma panqueca, humana ou Pokémon, se resistirem por muito tempo. Eles são frequentemente comparados a tiranitar em seu estilo de luta, na influência que exercem entre outros Pokémons e na força de seus ataques. Alguns treinadores mal informados até confundiram tiranitar com Kangaskhan macho ou especularam que existe uma relação semelhante a Miltank, Taurus entre as espécies.
Na realidade, existem tiranitar fêmeas. Elas se parecem muito com os machos. Eles são geralmente considerados perigosos demais para serem treinados, pois até mesmo os fantasmas os temem, e são frequentemente considerados um símbolo da natureza selvagem. Embora não haja relatos confiáveis de que alguém tenha sido capturado, houve vários relatos de um cangasca masculino na companhia de Erma, chefe da União de Rangers Pokémon. Não é seu Pokémon, mas um aliado selvagem que trabalha com ela para proteger a paz de Almia. Capítulo 288. Dr. Akibabara não pôde deixar de engolir em seco ao olhar para a figura sentada em sua cadeira com Abra flutuando ao lado dele. O misterioso indivíduo tinha o rosto coberto por uma máscara escura, enquanto usava luvas e um sobretudo yellow acinzentado que estava gasto e esfarrapado por anos de uso. O casaco era adornado com vários bolsos e alças, com uma grande protuberância em um dos lados, sugerindo que o estranho carregava algum tipo de arma. O Abra flutuava ao lado dele, seus poderes psíquicos emanando um brilho fraco, enquanto se comunicava telepaticamente com seu mestre. Na verdade, o cara parecia um daqueles detetives dos anos 90, saído diretamente de um filme noir. A sala estava mal iluminada, com apenas uma pequena lâmpada iluminando. As paredes estavam adornadas com vários posteres de Pokémon e fórmulas científicas, enquanto o chão estava cheio de anotações e papéis. O cheiro de café velho e mofo pairava no ar, enquanto o som das gotas de chuva batendo nas janelas enchia a sala. O estranho estava lendo anotações que o Dr. Akibabara havia deixado no chão, seus olhos examinando as páginas com precisão e velocidade. Enquanto isso, Abra olhou para o cientista com desgosto. Por que ele não está morto vivendo neste lixão? Não me diga, ele é como aqueles lagartos que eu sempre ouço falar e que controlam o mundo. Não, ele deve ser diferente, suspiro. Ele é uma barata que controla secretamente o governo. Abra pensou enquanto ele pegava psiquicamente uma caneta e um papel antes de escrever neles. Ele precisava registrar essa descoberta antes de ser retirado. Ignorando o conspiratório Abra, o estranho ergueu os olhos das anotações conforme o Dr. Akibabara exigia. Quem é você? Como você entrou? Dr. Akibabara estava pensando quem era esse estranho e o que ele queria com ele. Não era como se ele tivesse dinheiro e sua fama havia desaparecido há muito tempo na obscuridade por 5 anos, até que ele pudesse aperfeiçoar sua pesquisa no projeto Porygon. Desculpas, a porta estava aberta, mas eu bati antes de entrar, disse o homem com uma modulação de voz muito sutil. Sua voz era baixa e rouca, com um toque de sotaque que o Dr. Akibabara não conseguia identificar. É evidente que ninguém lhe disse que uma porta destrancada não é um convite para entrar. Dr. Akibabara disse com suor escorrendo pelo rosto enquanto sua paranoia o atingia. Eu não tenho nenhum dinheiro comigo e você pode dizer pelas minhas condições de vida que mal estou vivendo acima da linha da pobreza. Então, você pode simplesmente ir embora e eu não contarei à polícia, eu prometo, contanto que você não me machuque. As palavras do Dr. Akibabara fizeram o estranho falar. Dr. Akibabara, não estou aqui para roubar seu Ponyta, vim lhe fazer uma oferta. O homem misterioso disse. Tenho ligações com uma organização influente que deseja contratar alguém com seu conjunto específico de habilidades. O estranho enfiou a mão no casaco e tirou um pequeno cartão com um logotipo que o Dr. Akibabara não reconheceu. Aqui estão minhas informações de contato. Pense nisso e me ligue se estiver interessado. Não estou aqui para roubar meu Ponyta, você diz. Dr. Akibabara ponderou por um tempo. Escolha interessante de palavras. Ele disse, você deve ser um amante de Pokémon como eu. O estranho assentiu com um pequeno sorriso no rosto. Eles me fascinam, como a maioria dos seres vivos. O homem misterioso respondeu com um aceno de cabeça. Acredito firmemente que a vida, não importa a adversidade que enfrente, sempre encontra um caminho. Dr. Akibabara deu-lhe um largo sorriso. Desculpas pela minha grosseria anterior. Já faz um tempo que não falo com outro homem da ciência. Por favor, elabore mais sua oferta. Serei sincero com você, doutor meu. Organização está além de intrigada sobre como. Alguém com seu currículo de conquistas escapou ao seu radar por tanto. Muito tempo. O homem mascarado entregou-lhe um telefone que o médico inspecionou por um momento. Nossa oferta é entregar a você os fundos necessários e as instalações adequadas para auxiliá-lo em sua pesquisa pelo Pokémon digital. Em troca você nos fornecerá o Pokémon. Claro, você ainda receberá todos os elogios e admiração um gênio de seu calibre merece, mas estaremos esperando que você nos apresente Porygon primeiro. Eu pareço alguém que precisa de um forte apoio? Dr. Akibabara perguntou, vez com menos agressividade na voz. Veja, eu não sou nada senão engenhoso e astuto, mas esse é exatamente o objetivo da minha visita. O homem misterioso respondeu. Sozinho você mesmo, você já chegou até aqui. Apenas imagine que novas descobertas você pode realizar com os melhores equipamentos. O dinheiro pode comprar e com um suprimento constante das cobaias. Além disso, o homem disse enquanto pegava algo de seu sobretudo. Considere isso um sinal de boa fé. Dr. Akibabara arregalou os olhos surpreso. Isto é. Embora eu não saiba se você aceitaria nossa oferta, mas não posso deixar de franzir a testa porque um homem com seus talentos tem que lutar neste mundo apenas por causa de suas ambições. O homem misterioso respondeu enquanto entregava uma pilha de 10.000 Pokédolars ao médico em estado de choque. Minha organização tem as habilidades necessárias para lhe dar a vida que você realmente merece. O doutor murmurou conforme os anos. Ele passou isolado aperfeiçoando seu trabalho. Aparentemente voltou para ele. Agradeço a você por isso, realmente significa muito para mim. Não mencione. A figura misteriosa respondeu enquanto se movia para deixar o local. Você deveria estar recebendo um convite mais formal através daquele telefone que eu te dei.
Se por algum motivo você ainda decidir não trabalhar conosco, desejo-lhe adeus. O homem parou. Ah, e não se preocupe com seu aluguel, os últimos 6 meses já foram pagos. Considere isso como um último incentivo, minha organização está realmente investida em fazer negócios com você. Você pode usar esse dinheiro para conseguir algo legal. Ao ser deixado sozinho, o cientista com delírios de grandeza finalmente parou para considerar sua situação atual e decidiu que era hora de mudar. Abra olhou para o doutor antes de ele teletransportar o homem e a si mesmo para Saffron City. Saffron City, centro Pokémon. O banheiro era pequeno e apertado, os azulejos do chão estavam lascados e manchados, a pintura das paredes estava descascando e a lâmpada tremeluzia. O homem misterioso apareceu no banheiro, com o rosto coberto por uma capa com capuz. Ele ficou ali por um momento, antes de seu rosto começar a derreter e pingar como cera, revelando o rosto sorridente de Austin por baixo. Quando a gosma se transformou novamente em um dito exausto, Austin acariciou a cabeça do Pokémon e disse, você se saiu muito bem, amigo. Dito se apoiou nos braços de Austin antes de adormecer. Austin sorriu para Dito adormecido e Abra, que estava flutuando ao lado de Austin, perguntou telepaticamente. Tem certeza que aquele homem barata aceitaria sua oferta? Austin respondeu, ele vai. Abra perguntou novamente. Por quê? Austin hesitou por um momento, porque eu dei a ele um vislumbre de uma maneira de ter sucesso em suas ambições. Austin disse com um pouco de incerteza em sua voz já que o Dr. Akibabara foi capaz de fazer 2 polígons no anime e depois de alguns cálculos, levaria um mês ou mais até os dias de hoje para o médico ter completado um polígon. Se o médico aceita sua oferta ou não, não é motivo de preocupação para Austin, já que ele poderia simplesmente roubar polígon quando ele estivesse concluído. Austin respirou fundo enquanto se olhava no espelho. Ele usava um terno preto com gravata vermelha, seu cabelo estava bem penteado e seus olhos estavam cheios de determinação. Ele se perguntou o que havia acontecido com ele. Há alguns meses a ideia de roubo, violência e manipulação para atingir seus objetivos não seria uma opção, mas agora veja como ele ficou. A vida é realmente imprevisível. Quando Austin abriu a porta do banheiro, ele foi saudado pela visão de todos os seus Pokémon Yellow, que estavam assistindo algum tipo de filme. A sala estava mal iluminada e o som do filme estava tocando ao fundo. Os Pokémon de Austin estavam todos sentados no chão, com os olhos fixos na tela, e Yellow estava sentada no sofá, com os olhos também fixados na tela. Observando os rostos pacíficos de todos, Austin não pôde deixar de sorrir. Ele pensou consigo mesmo. Talvez seja disso que se trata paz e felicidade. Ao caminhar até o sofá e sentar-se ao lado de Yellow, ele não pôde deixar de se sentir satisfeito. O som do filme, os rostos pacíficos de seus Pokémon e a companhia de seus amigos. A vida é disso que se trata, ele pensou consigo mesmo enquanto estava sentado ali, assistindo ao filme e aproveitando o momento. Parágrafo Mac. Em seus próprios corações, cada Orsi é tão dragão quanto qualquer Dragonite ou Salamense. Eles recuam diante de outros dragões, a menos que pensem que podem assustá-los com seus próprios poderes draconicos, normalmente um mero twister, mas não mostram nenhum medo de raios ou plantas de outros Pokémons do tipo água, muitas vezes ferindo-se com sua coragem. Não é que eles não saibam que não possuem essa digitação, mas que não a aceitarão. Pinturas a tinta feitas por Orsia muitas vezes falam de seu desejo de serem aceitos como iguais a Ghibli e Dratini. Na natureza, eles preferem lutar como dragões e perder do que lutar como peixes e vencer, e este é um hábito difícil de ser quebrado por qualquer treinador. É recomendado que os treinadores só os combinem com Pokémons para os quais água e dragão têm o mesmo efeito. Alguns teorizaram que Orsia está tão preocupado com isso porque são descendentes de Kindra e, portanto, não suportam perder o status de prestígio de seus pais, mas Bagon, que são dragões, estão igualmente determinados a recuperar o voo, apesar do fato de que os pássaros nunca foram tão admirados. Atualmente acredita-se que a teimosia extrema e o desejo de ganhar outro tipo são características compartilhadas por todos os jovens dragões, e é simplesmente que Dratini e Trapinch os escondem melhor do que outros. Capítulo 289. Mudança de ponto de vista. Yellow estava no meio da clareira, com os olhos fixos no Scizor que se aproximava. O Pokémon estoico era conhecido por seus movimentos extremamente rápidos e força incrível, e Yellow estava determinado a derrubá-lo. Ela gritou para seu fiel Dratini, Ine, use velocidade extrema. Dratini disparou obedientemente para frente. Seu corpo esguiu-se confundindo à medida que ganhava velocidade. Mas quando estava prestes a atacar, Scizor ergueu suas enormes pinças e balançou-as com uma força tremenda, dando um soco no rosto de Dratini e nocauteando-o. Scizor fez uma reverência antes de se virar para o quieto Austin, que estava lendo atentamente uma mensagem do Dr. Akibabara em seu Pokénav. Lucario, deitado no chão ao lado de Rishorn, gritou, Ei, idiota, você venceu. Qual é o gosto de uma rocha de aço? Posso comer pedra de aço? A rocha é saborosa, então a rocha de aço também é saborosa. Enquanto isso, Rishorn mastigava contentemente uma pilha de pedras, com seus olhos redondos olhando para longe. Austin simplesmente acenou com a cabeça em resposta, fazendo com que Scizor se curvasse respeitosamente em sua direção. Chuchu e Pikachu brincavam nas costas de Rishorn, seu divertido jogo de pega-pega fazendo o volumoso Pokémon tremer de tanto rir. Nas árvores, Fearu e Pidgeot estavam envolvidos em uma competição de tiro com sementes de frutas silvestres, com o pobre Butterfree servindo como alvo. De repente, um treinador mais velho se aproximou do grupo e perguntou, com licença, vocês querem lutar? Austin, sempre ávido por desafios, concordou prontamente. O velho treinador enviou um golem, e Fearu e Pidgeot pularam das árvores para se prepararem para a batalha. Ah, desculpe, mas eu não faço batalhas duplas, desculpou-se o treinador. Austin acenou com a cabeça compreensivamente e disse, gente, só pode haver um. Fearu e Pidgeot se entreolharam, cada um ansioso para provar que é o Pokémon mais forte.
Mas antes que pudessem discutir mais, Austin interrompeu e disse: quem ganhou a partida de xadrez da noite passada participará da partida. Pediot estalou a língua em frustração e voou de volta para as árvores, enquanto Fearo estufava o peito, seus olhos atirando punhais em Austin por revelar seu segredo. O treinador mais velho fez a contagem regressiva 3, 2, 1, e a batalha começou. A batalha chegou ao fim, com Fearo emergindo vitorioso sobre o golem. O treinador mais velho olhou com admiração, sua boca formando um sorriso tenso enquanto ele absorvia o poder absoluto que Austin e Fearo possuíam. Você é um treinador poderoso, disse ele, com a voz cheia de admiração. Obrigado, Austin respondeu educadamente, sua voz firme enquanto olhava para o homem. Lucario, que estava acompanhando a troca, olhou para Austin, sentindo que algo estava errado. Posso ver que você tem um Butterfree, disse o treinador mais velho, com os olhos pousados no Pokémon Borboleta. Você está aqui para a temporada de acasalamento? As palavras atingiram Austin como um trem de carga, fazendo-o congelar no lugar e cerrar as mãos. Yellow, que estava em silêncio até agora, olhou para o homem com confusão estampada em seu rosto. O que você quer dizer? Ela perguntou. Livre? Butterfree questionou também, seus grandes olhos cheios de admiração. O treinador mais velho riu. A temporada de acasalamento dos Butterfree é nesta época do ano. Treinadores de toda a região de Kanto se reúnem em torno de um penhasco perto daqui e deixam seus Butterfree encontrarem seu verdadeiro amor. Os olhos de Yellow se arregalaram ao absorver essa nova informação. Austin, por outro lado, estava lutando para manter suas emoções sob controle, sua mente guerreando com a ideia de deixar Butterfree ir. Ele sempre quis dar aos seus Pokémon a chance de encontrar o amor e começar uma família, mas, ao mesmo tempo, não queria se separar do Pokémon Borboleta que esteve ao seu lado por tanto tempo. Isso mesmo, continuou o treinador mais velho. Seu Butterfree certamente está destinado a grandes coisas, seja lutar ou começar uma família própria. Considerando o quão próximo você é de Butterfree, eu sei que você descobrirá qual é sua verdadeira vocação na vida. Com isso, o treinador mais velho se despediu deles, deixando Austin e Butterfree se olhando com um misto de tristeza e incerteza. Yellow, entretanto, sentiu uma onda de tristeza vinda da Pokébola de Kit, sua carranca se aprofundando ao perceber a gravidade da situação. Enquanto o grupo caminhava em direção à cidade de Celadon, eles logo viram um enorme grupo de Butterfree voando no ar perto de um penhasco com vista para o oceano. Havia também vários balões pairando no ar ao redor de todo o Butterfree. A temporada de acasalamento Butterfree, Austin murmurou para si mesmo mais uma vez enquanto ele e o resto do grupo continuavam ao longo do caminho. Pica-pi? Pikachu questionou seu treinador. Ei, Pikachu. Se você fosse um Butterfree, o que você gostaria de fazer? Começar uma família ou ficar comigo? Austin perguntou ao roedor enquanto seus lábios tremiam. Idiota, você não vai receber a resposta do Pikachu, Lucario disse a ele. Cada Pokémon diferente quer coisas diferentes. A única maneira de obter a resposta é através do próprio Butterfree. Certo. É difícil imaginar como seria se eu não tivesse Butterfree, Austin murmurou. Butterfree, venha. Butterfree apareceu e olhou para seu treinador com expectativa. Ei, Butterfree. Eu queria saber se você gostaria de se juntar àquele grupo de Butterfree ali. Aposto que seu parceiro está esperando por você em algum lugar desse grupo. Por que você não vai dar uma olhada? Austin perguntou a seu Pokémon enquanto o choque de Kit fazia com que Alpha Beedrill aparecesse e ela parecia absolutamente triste enquanto olhava para Butterfree, que expressava sua preocupação. Vendo a preocupação de Butterfree, Kit sentiu vergonha de si mesma. Ela queria confessar seu amor por Butterfree e fazê-lo ficar com ela. Mas ver a preocupação em seus olhos fez com que Kit se lembrasse de que alguém como Butterfree, que era tão forte e gentil, precisava de alguém melhor do que ela. B.I. Kit desejou boa sorte a Butterfree antes de voltar para sua Pokéball enquanto Yellow parecia preocupada com seu parceiro. Livre, Butterfree disse antes de voar em direção aos outros. Ei, eu estava pensando. Por que não alugamos um balão e assistimos como os outros treinadores estão fazendo? Austin sugeriu fazer com que Yellow assentisse enquanto tentava se conectar emocionalmente com Kit por meio de seus poderes. Poucos minutos depois, o grupo alugou um dos grandes balões de ar quente e juntou-se a todos os outros treinadores no céu. Austin não teve muita dificuldade em descobrir qual Butterfree era seu, embora devesse haver mais de 100 Butterfree voando pela área. Eles não tiveram que esperar muito, pois Butterfree voltou para o balão logo depois. Ei, Butterfree! Como foi? Austin perguntou. Butterfree inclinou a cabeça um pouco tristemente em resposta, o que fez Austin sentir alegria. Ah, entendo. Não havia nenhum Butterfree por lá que parecesse atrair seu interesse, Austin imaginou. Butterfree acenou com a cabeça em resposta. Tenho certeza de que seu futuro companheiro está por aí, Butterfree. Você ainda não o conheceu, Austin assegurou. Sempre podemos tentar novamente no próximo ano. Pica-pica, disse Pikachu para confortar seu amigo. Butterfree estava prestes a se permitir retornar à Pokébola quando deu uma última olhada no grupo de Butterfree e congelou. Ao longe, ele viu o Butterfree mais lindo que já tinha visto se juntar aos outros Pokémon Butterfly. Era um rosa brilhante, e Butterfree de Austin ficou instantaneamente apaixonado. Livre-ei! Ele chorou feliz enquanto parecia ter corações nos olhos. O grupo percebeu para onde estava olhando e o coração de Austin afundou. Ah, entendo. Parece que aquele Butterfree rosa capturou seu interesse, comentou Lucario. Livre. Butterfree assentiu. Eu tenho algo que pode fazer você se destacar dos outros Butterfree, disse Yellow enquanto tirava uma fita amarela de sua mochila e amarrava-a no pescoço de Butterfree. Butterfree sorriu em aprovação ao que Yellow havia feito. Bem, o que você está esperando, Butterfree?
Vá buscar sua garota. Yellow gritou com entusiasmo, mas parou de repente ao sentir a tristeza de Kitty. Butterfree acenou com a cabeça e voou em direção ao Butterfree rosa. Assim que Butterfree alcançou o Butterfree rosa, ele começou a dançar ao redor do Butterfree rosa e mostrar seus movimentos. O Butterfree rosa, no entanto, não pareceu nem um pouco impressionado. Cada vez que Butterfree fazia algo na tentativa de impressioná-lo, o Butterfree rosa se afastava. Finalmente, para que Butterfree de Austin entendesse a mensagem, o Butterfree rosa deu-lhe um tapa forte na cara. O grupo viu isso e imediatamente franziu a testa enquanto Austin sentia vontade de assassinar a boba rosa. Como ela ousa não ver os belos encantos de Butterfree? O Butterfree de Austin parecia desanimado quando seus olhos começaram a lacrimejar. Em seguida, voou para uma floresta próxima, envergonhado. "Oh cara, pobre Butterfree", Yellow disse tristemente antes de franzir a testa ao sentir a felicidade não apenas de Kitty, mas também de Austin enquanto observavam Butterfree voar. "Eu sinto que Brock conheceria sua dor", disse Yellow enquanto o grupo movia o balão em direção à floresta e pousava próximo a ele. Então eles entraram no pequeno pedaço de madeira e começaram a procurar por Butterfree. Como o pedaço de floresta não era muito grande, não demoraram muito para encontrar Butterfree. Eles o avistaram no chão, de costas para eles e com a cabeça baixa. "Ei, Butterfree. Sinto muito pelo que aconteceu", Austin disse com simpatia. "Free", Butterfree disse tristemente enquanto abaixava a cabeça ainda mais. "Eu sei que provavelmente dói muito ser rejeitado", Austin continuou gentilmente, "mas você não pode se deixar abater por isso. Existem muitos outros Butterfree por aí. Idiota, não faça isso. O problema é que Butterfree teve amor à primeira vista, então naturalmente imaginou um futuro com o Butterfree rosa. Dizer que há muitos Butterfree por aí não ajuda em nada. Apenas seu coração foi partido por aquele Butterfree que chamou sua atenção. Você nunca saberá como está se sentindo até que você mesmo passe por algo assim", disse Lucario, fazendo com que os olhos de Austin se estreitassem. "Lucario, não diga bobagens sobre as quais você não sabe nada", Austin respondeu enquanto a raiva em sua aura fazia com que Lucario mantivesse a boca fechada. "Bem, com licença", disse Lucario. Yellow assistiu à cena enquanto pensava como seria com ela e Ash no futuro. Não era segredo para muitas pessoas que ela tinha uma queda por ele. Ela também sabia que não poderia manter seus sentimentos dentro de si para sempre e teria que contar a ele eventualmente. Como ele reagiria se ela lhe contasse seus sentimentos? Ele os devolveria ou se rejeitaria? Ela não achava que seria capaz de suportar se Ash não retribuísse seus sentimentos. Decidindo tentar por si mesma, Yellow foi até Butterfree e se ajoelhou ao lado dele. "Eu sei que você provavelmente se sente péssimo porque seu único amor verdadeiro rejeitou você. É provavelmente um dos piores sentimentos do mundo", disse Yellow com tristeza, recebendo um aceno de cabeça do Pokémon Borboleta. "Você é um ótimo Butterfree e um ótimo Pokémon em geral. Nunca pense que não é bom o suficiente para qualquer Butterfree. Eles teriam sorte em ter você", disse Yellow sorrindo para ele. Butterfree olhou esperançoso para Yellow, mas ainda parecia um tanto chateado. Yellow olhou para a Pokébola de Kitty e disse telepaticamente: "Esta é sua chance, garota, saia e confesse seu amor. Não, ele merece coisa melhor. Quem é então? Alguém além de mim." As palavras de Kitty fizeram Yellow franzir a testa quando Lucario disse: "Ei, Butterfree, o que você acha de ajudarmos você a chamar a atenção do Butterfree rosa? Livre?" perguntou esperançosamente. Parágrafo MAC. As penas de seadras são frequentemente descritas como venenosas e, de fato, a substância dentro delas tem efeitos tóxicos quando perfura a pele. O que as penas contêm, no entanto, é tinta, a mesma tinta que é pulverizada quando se usa cortina de fumaça, e a mesma tinta que já foi usada para escrever todos os livros, embora hoje em dia seja reservada para textos religiosos e outros livros destinados a ser de grande importância. Grande importância. Nos dias anteriores, a imprensa e a máquina de prensar penas, seadra eram tão numerosos quanto Tentacruel. Embora ocasionalmente mortos por causa de sua tinta, mesmo naquela época, os livros eram uma raridade, um luxo para os templos e os ricos e, portanto, a quantidade de seadra mortos dessa maneira não era especialmente alta. Afinal, seadra possui uma infinidade de penas, e o comprimento de um livro antigamente não se baseava na quantidade de papel disponível, mas na quantidade de tinta que um escritor conseguia extrair de um único seadra. Embora a imprensa tenha encerrado a era das penas usadas tradicionalmente como canetas e lápis, ela também criou uma enorme demanda por tinta. Seadra foram caçados em barcos, os sobreviventes escondidos em ilhas ou no fundo do mar ou atrás de redemoinhos ou mesmo em uma certa caverna em Blackthor. Eles escaparam da grande caçada melhor do que a maioria dos pokémons que enfrentaram a caça excessiva, sendo poderosos, majestosos e bastante populares por si só. Mas seus números não começaram a se recuperar até que outras tintas foram desenvolvidas a partir de vários pokémons do tipo frutas e grama. Capítulo 290. Ei, Butterfree, o que você acha de ajudarmos você a chamar a atenção do Butterfree rosa? Sugeriu Lucario. Livre? Perguntou esperançosamente. Claro, todos nós vamos ajudar vocês. Certo, pessoal? Yellow perguntou, recebendo um aceno de todos os outros. Austin de repente se levantou enquanto pensava. Austin, pare de agir como uma vadia e ajude seu amigo a transar. Austin exclamou, acho que uma boa maneira de impressionar o Butterfree rosa é exibir seu string shot. Por que você não tenta manobrar seu string shot em vários padrões? Mostre-nos o que você tem. Butterfree acenou com a cabeça e lançou seu ataque string shot. Começou como um string shot comum, mas Butterfree logo começou a movê-lo e a formar muitos designs diferentes, desde teias até mesmo a imagem de um Butterfree. O grupo ficou surpreso com o quão talentoso Butterfree era, enquanto Austin estava orgulhoso enquanto pensava.
Se isso não tirar a calcinha, não sei o que acontecerá. Austin riu enquanto Pikachu olhava para ele de forma estranha. O que havia para rir? Agora tente polvilhar todos os seus desenhos com pó, sugeriu Yellow. Butterfree então soltou seu pó em todos os designs de string shot que fez, fazendo-os brilhar. Austin pensou que se tivesse a chance, Butterfree se sairia excelente em competições de Pokémon. Você foi incrível, Butterfree. Yellow elogiou. Se você mostrar isso para o Butterfree rosa, ele sem dúvida vai adorar. O grupo então saiu da mata e voltou para o penhasco com vista para o oceano. Não demorou muito para eles verem o Butterfree rosa novamente voando preguiçosamente entre os outros Butterfree. Você consegue, Butterfree, Austin encorajou enquanto cerrava os punhos. Basta lembrar o que você fez na floresta. Butterfree assentiu e voou de volta em direção ao Butterfree rosa. O Butterfree rosa viu isso chegando mais uma vez e virou a cabeça para mostrar que não tinha nenhum interesse no Butterfree de Austin. Mas Butterfree não deixou que isso o perturbasse. Ele começou a disparar seu ataque String Shot para o céu em diferentes designs. Assim que terminou, ele borrifou um pouco do pó sobre o String Shot. O resultado ficou muito bonito. Em seguida, olhou com expectativa para o Butterfree rosa. O Butterfree rosa estudou a obra de arte por um momento antes de virar a cabeça mais uma vez. Os olhos de Butterfree começaram a lacrimejar novamente. Pobre Butterfree, disse Yellow. O Butterfree rosa então voou em direção ao oceano e pousou em uma pequena rocha logo acima da água para um pouco de paz e sossego. Butterfree olhou com tristeza, mas logo gritou alarmado quando um tentacruel saltou da água e encurralou Butterfree rosa. Droga, por quê? Austin questionou ao testemunhar a cena. Butterfree entrou em ação e voou o mais rápido que pôde em direção ao Pokémon ameaçado. Yellow estava prestes a gritar alguns comandos para Butterfree usar, mas foi interrompido por Lucario. O Tentacruel estava muito ocupado com o Butterfree rosa para notar o outro indo direto para ele. Butterfree colidiu com as costas de Tentacruel com toda a força que pôde. Tentacruel ficou atordoado por um momento antes de voltar sua atenção para Butterfree. O Pokémon Borboleta lançou um olhar furioso para o Tentacruel como se estivesse dizendo para ele recuar. O Tentacruel não obedeceu, entretanto, e disparou um ataque ácido em Butterfree, que se esquivou do ataque com facilidade. Butterfree então lançou um ataque psíquico no Tentacruel. As ondas dispararam pelo ar e prenderam Tentacruel bem na parte macia de sua cabeça. O Tentacruel deu um grito de dor antes de retornar para baixo da água. O grupo sorriu amplamente ao ver que Butterfree havia se defendido do Tentacruel. Para sua surpresa, eles viram o Butterfree rosa voar timidamente até Butterfree. Porra! Austin pensou antes de levar um tapa na cabeça de Lucario, que não disse nada, apenas apontou para frente. Então começou a se mover para frente e para trás em um padrão de dança. O rosto de Butterfree se iluminou e começou a se juntar ao Butterfree rosa na dança. Bem, você poderia dar uma olhada nisso. Yellow sorriu ao ver os dois Butterfree dançando juntos? Acho que o seu Butterfree finalmente chamou a atenção do outro. Ajudando-o em momentos de necessidade, Lucario disse a Austin com um olhar furioso. Austin olhou para baixo antes de sorrir. Butterfree não precisava ver esse lado excessivamente obcecado dele. Ele precisava ser forte e respeitar a decisão do amigo. Sim, bom para você, Butterfree. Austin gritou alegremente para isso. Butterfree virou-se para Austin e ergueu a mão no ar em sinal de reconhecimento. Os dois então voaram de volta mais alto para se juntar ao resto dos Butterfree voando no ar. Todos os Butterfree devem ter encontrado seus companheiros porque todos começaram a cantar alegremente. Quase parecia que Butterfree estava cantando uma música. Shoo, disse Pikachu. Parecia tão relaxado agora. Esse deve ser o chamado de amor deles, comentou Austin enquanto o grupo ouvia todos os cantos de Butterfree. É tão lindo, Yellow sorriu. Yellow criou coragem para bater nos ombros de Austin e perguntou. Você gostaria de dançar? Você sabe que normalmente um homem deve perguntar à senhora. A resposta de Austin fez Yellow ficar um pouco nervoso antes de Lucario chutá-lo para frente. Você gostaria de dançar, Yellow? Ele perguntou. Yellow ficou encantado. Ela finalmente iria dançar com sua paixão. Ela corou fortemente quando pegou a mão dele. Eu adoraria, Ash, ela respondeu, lembrando como seu pai e sua mãe praticavam a dança lenta para o casamento de seu irmão. Austin tentou imitar esses movimentos. Yellow corou ainda mais quando sentiu a mão de Austin em suas costas. Eles então começaram a se mover lentamente para frente e para trás. Austin estava se movendo muito mais desajeitadamente do que Yellow, entretanto. Acho que não sou um dançarino muito bom, disse Austin em um tom envergonhado. Você está indo bem, Ash. Basta seguir meu exemplo, Yellow disse a ele enquanto sorria. Yellow então começou a liderá-lo, o que foi um desafio devido à diferença de altura, mas seus movimentos ao som da música que Butterfree cantava eram lindos, fazendo com que muitos dos outros começassem a dançar. As vinhas estendidas de Bulbasaur dançaram ao lado do sorriso desajeitado de Chansey. Vartorto e Ninjas estavam se divertindo muito. Charmeleon e Scizor se entreolharam antes de concordar em dançar sozinhos. Fearo também tentou se juntar ao grupo do solitário antes que a garra de Scizor o atingisse na direção de Pidgeot, que estufou o peito enquanto estendia a asa. Aposto que poderia dançar melhor do que você, exclamou Fearo, fazendo com que Scizor e Charmeleon se enfrentassem. Lucario gostou do ambiente antes de sentir um tapinha em seu ombro e se virar para ver Dragonair olhando para ele. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Você gostaria de dançar? Dragonair perguntou em tom elegante, fazendo com que Lucario respondesse. Você não tem braços. As palavras de Lucario perfuraram o coração de Dragonair. Pensando por um segundo, Lucario respondeu. Tenho uma ideia de como podemos dançar. Você faz. As palavras de Dragonair foram interrompidas quando Lucario agarrou o dragão pelo pescoço antes de dizer com um sorriso malicioso. Vamos dançar? Sim, papa.
Dragonair sussurrou, mas não o suficiente para Lucario ouvir. Tudo bem, Ash. Agora 1, 2, 3 passo. 1, 2, 3 passo. Yellow orientou. Foram necessárias algumas tentativas para Austin, mas logo ele estava começando a pegar o jeito dos movimentos que ele e Yellow estavam fazendo. Ele nunca tinha dançado assim com uma garota antes mesmo na Terra. A própria Yellow estava extremamente feliz no momento. Ela sempre quis compartilhar uma dança com Austin assim antes. Yellow estava resistindo à vontade de deitar a cabeça no peito de Austin, pois isso poderia deixar Ash um pouco desconfortável, já que ele já estava nervoso o suficiente. Austin pode não ser o melhor dançarino do mundo, mas isso não importava nem um pouco para Yellow. Ele poderia ter sido o pior dançarino, e Yellow ainda não teria se importado porque era com ele, sua paixão. O Butterfree continuou a cantar enquanto os quatro dançavam abaixo. Pikachu, sem companheiro no momento, encontrou um frasco de ketchup na mochila e começou a dançar com ele. A garrafa era um pouco pesada para o roedor, o que o fazia tropeçar muito, pois imitava os movimentos dos humanos enquanto Chuchu ria dele antes de ir até ele para dizer e se oferecer como parceira de dança. Depois de alguns minutos, o Butterfree parou de cantar e o grupo parou de dançar. Os homens e Pokémon se curvaram enquanto as mulheres faziam uma reverência. A dança pode ter sido um pouco improvisada, mas ainda assim agradável. Obrigado pela dança, Ash, Yellow disse enquanto corava fortemente. Enha, não houve problema, Austin respondeu enquanto esfregava a nuca. Ele também estava vermelho. O grupo de treinadores ficou na frente de dois Butterfree, enquanto o sol começava a mergulhar no horizonte. Então eu acho que você quer começar sua própria família agora, não é? Austin perguntou a seu Butterfree, que respondeu com um suave Frei. Amarela tinha um sorriso alegre no rosto. Então é aqui que nos separamos, eu acho, disse Austin, com a voz carregada de emoção. Butterfree olhou para Austin com tristeza nos olhos. Austin se ajoelhou, colocando a mão na cabeça rosa do Butterfree. Ash é um Butterfree muito especial. Quero que você cuide muito bem dele para mim. Quando Austin se levantou, sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Adeus, Butterfree, ele sussurrou com a voz embargada de emoção. Yellow deu um passo à frente, seu sorriso nunca vacilando. Tenho certeza que seus bebês vão ficar lindos, Lucario acrescentou em despedida, desejando boa sorte aos Butterfree. Com um bater de asas, o Butterfree rosa levantou voo, esperando que seu companheiro se juntasse a ele. Livre? Perguntou Butterfree, olhando para Austin uma última vez. Apenas vá, Austin respondeu, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Pikachu deu um passo à frente para apertar a mão de Butterfree. Pikachu, exclamou, dizendo a Butterfree que sabia que poderia realizar seus sonhos. Enquanto Butterfree decolava, Austin observava, seus pensamentos voltando-se para todas as aventuras que ele havia compartilhado com este Pokémon especial. Ele se lembrou do dia em que o capturou pela primeira vez como um Caterpie, das batalhas que travaram e venceram juntos. Ele sentiria falta de Butterfree, mas sabia que era isso que ele realmente queria, começar sua própria família. Ei, Ash. Butterfree está quase fora de vista, disse Yellow, tirando Austin de seus pensamentos. Com o último adeus, Austin correu até a beira do penhasco, seus pés batendo no chão a cada passo. Tome cuidado, Butterfree. Boa sorte, amigo. Ele gritou, sua voz soando acima do som do vento e das ondas quebrando na costa abaixo. Butterfree ouviu a voz de seu treinador e olhou para trás novamente para ver Austin. Sempre lembrarei de você. Obrigado por tudo. Adeus, Butterfree. Austin gritou. Ao ouvir as palavras de Austin, Butterfree teve algumas lágrimas nos olhos enquanto olhava para seu humano e sua família de repente. Butterfree congelou ao avistar uma silhueta de Hatcat ao fundo. O sorriso fez Butterfree piscar em estado de choque. Mas tão rapidamente quanto apareceu, a sombra desapareceu. Butterfree não conseguia se livrar da sensação de desconforto ao olhar para seus amigos. Fearo, Clefable e Charmeleon olharam para Butterfree com decepção e raiva. Eles haviam prometido se vingar de sua irmã caída, Hatcat. Mas agora Butterfree estava jogando fora sua promessa para começar uma família. Você está vindo? O Butterfree rosa perguntou, tirando Butterfree de seus pensamentos. E se eu quiser ficar? Butterfree perguntou. Você ficaria comigo? Vendo os dois Butterfrees conversando, todos franziram a testa antes que suas preocupações fossem deixadas de lado enquanto a dupla voava. Austin olhou para baixo triste, mas ao mesmo tempo aliviado. Talvez sua partida tenha sido para melhor. De repente, uma aura psíquica arrancou o chapéu de Austin de sua cabeça, fazendo com que todos olhassem para cima enquanto se levantavam, Butterfree usando um chapéu. Butterfree, o que você está fazendo? Ela está indo embora. Austin gritou. Butterfree, em resposta, teceu uma teia de barbante nas palavras. Eu vou ficar. Lendo isso, Austin não conseguiu controlar suas emoções quando começou a chorar ao cair de joelhos. Muitos dos Pokémons começaram a chorar com Yellow dando tapinhas nas costas de Austin. Butterfree sorriu ao olhar para os Butterfrees que saíam enquanto pensava. Sinto muito, desejo você, mas amo minha família. Sentindo um tapinha nas costas, Butterfree se virou e viu Fearo, Scizor e Charmeleon olhando para ele com expressões de raiva. Você acha que pode voltar depois de nos fazer chorar? Charmeleon gritou enquanto Fearo e Scizor concordavam, fazendo com que Butterfree se arrependesse imediatamente de sua decisão. Talvez eu devesse ter ido com ela. Parágrafo Mac. Mais saboroso que Magikarp e menos perigoso que praticamente todos os outros Pokémons de água, Golden se tornou um alimento básico na dieta da maioria dos povos marítimos. Eles têm uma expectativa de vida curta e põem muitos ovos, para que possam reabastecer sua população, apesar de serem uma importante fonte de alimento em muitas regiões do mundo Pokémon. Isto não quer dizer, no entanto, que a sua pesca seja uma tarefa fácil ou segura. O chifre de Golden pode romper uma rede ou vara de pesca, e alguns até afundaram barcos de pesca com ataques bem posicionados. Embora não seja especialmente móvel em terra, há histórias de Golden, uma vez colocado no barco, pulando no mar.
Como todos os pokémons de água, eles podem respirar tanto ar quanto água. Por esta razão, a maioria dos pescadores traz pokémon como Bellsprout para matá-los antes que possam escapar. Curiosamente, embora normalmente comam insetos e plantas, quando os navios afundam e suas tripulações se afogam, Golden não hesita em vasculhar carne humana. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.